Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao AK Podcast, o seu podcast de notícias, de informação, de entretenimento. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para compartilhar este vídeo, este podcast nos seus grupos de WhatsApp, na sua página, no seu Instagram. Aproveita para pegar esse link que está aqui em cima, manda em todos os seus grupos de Telegram também, no WhatsApp. Compartilha conosco, fala assim, olha, tá rolando o AK Podcast agora. Assiste esse podcast, vai ser maravilhoso esse podcast. Seja muito bem-vinda, Ângela. Olá, galerinha. Salve, salve, Cauã. Cauã hoje que tá todo assim, informatizado. Tava num evento aí, galerinha. No evento, tô inspirado hoje. Tá todo na inspiração. Ele tá assim, esse garoto. Hoje eu tô me achando. Eita, se achando. Ó, só informação. Só comunicação em peso. Hoje eu tô bem comunicativo, bem comunicante. Galerinha, salve, salve. Quarto dia de podcast. E hoje, né, Cauã? Podcast diferenciado. E especial, né? Especial, porque assim, a gente tá fazendo uma mistura legal aqui. Então, não tá um caldeirão do Hulk, mas tá quase. Mas tá um negócio diferenciado. E hoje a gente vai na vibe da educação. Né? E vamos estar aqui com a nossa amadíssima, porque ela já é de casa, amada aqui do nosso estúdio, da nossa revista digital Movimento São Sebastião. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, amor. Muito prazer estar aqui de novo com vocês. Falando um pouquinho mais de educação, a gente estava aqui num papo informal antes, dizendo que ainda causa arrepio, é porque a gente ama muito essa educação e a gente acredita que pode fazer a diferença, né? Uau, é isso. Ela tem 32 anos, eu fiquei impressionado que ela tem um amor pela educação, que tem 32 anos de Secretaria de Educação. 32 anos. Eu entrei na Secretaria de Educação no dia que eu fiz 18 anos. Então, são 32 anos. Eu sou da época do magistério, né, Escola Normal. Fiz Escola Normal de Brasília. E passei no concurso com 16 anos ainda, logo que eu terminei o ensino médio. Mas é coordenadora de ensino da Regional de São Sebastião, né? Que a pessoa que passa com 16 anos em um concurso... Naquela época era mais fácil um pouquinho, mas assim, era menos concorrido, né? É um concurso, Luciana. É um concurso. Ainda assim, conta pra nós um pouco mais de você. Quem é Luciana Pontes? Bom, eu sou, como você já disse, sou professora na Secretaria de Educação há 32 anos e eu acho que essa é a minha marca maior, né? É o legado que eu estou deixando aí da minha vida. Sou professora de atividades de 1º ao 5º ano e sou professora de português, formada pela UNB. Não posso errar hoje. Não, mas informalmente a gente pode falar alguma coisinha assim, né? Uma coisinha ou outra. Isso. Ela já deixou bem claro, aquela coisinha, viu? Se você passar do ponto aqui, você releva. Tem uma pós-graduação feita pela Universidade Federal de Tocantins na área de gestão escolar, né, e temas diversos. E tenho aí essa experiência, esse chão de estrada mesmo. Essa vasta experiência, muito tempo em sala de aula, coordenação, supervisão, direção de escola. E a gente foi convidado em 2020 para vir assumir a coordenação regional de ensino de São Sebastião. É um novo desafio, a gente que já está aí prestes a aposentar, mas eu acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho bacana na cidade. Excelente, por sinal. Conta pra nós um pouco como é que foi a sua infância, a sua juventude aí, até chegar nos 16 e passar no concurso. Bom, sempre foi exemplar, porque uma pessoa que passa com um concurso. Sempre, tinha notas sempre boas. Na minha época de ensino fundamental, tinha aquela coisa de aluno destaque, então era aquela competição na sala de aula para ser o aluno destaque, tá com o nome no mural todo bimestre. Eu nunca peguei isso. Você não é da sua época, não. Eu não sou tão novo, não. E meu nome estava sempre por lá. Eu sou nascida no Gama, então eu sou do DF mesmo, filha de nordestinos. Meu pai era piauiense, minha mãe cearense, então eu sou uma mistura, eu sou um piocerá. Que isso? E fui criada no Gama, tenho 2 filhas que também nasceram no Gama, né? Uma é jornalista, outra é advogada, então já tenho assim também um legado com os filhos também bacana.
E tenho essa minha longa estrada aí na Secretaria de Educação, que eu acho que é o mais marcante mesmo. Isso é bom. Calma, tem um ditado no Gama que fala assim, quem ama, mora no Gama. Quem ama, mora no Gama. É amável desse jeito, né? Quem ama, mora no Gama. Aquela cidade é muito gostosa. O único defeito dela é ser muito distante do centro, né? Mas é uma cidade... É distante de tudo. É uma cidade maravilhosa. Tem um comércio bacana. Sim. É muito, muito gostosa para morar. Acho verdade, eu morei lá e realmente é bem gostosa. Aquele shopping assim, que não é aquela coisa, aquela muvucada assim, barulhento. É uma coisa mais simples, mas dá pra pegar um cineminha legal. É cultural a cidade então, né? É cultural a cidade. Cultural. E ela é dividida em vários bairros, né? Então tem o leste, oeste, central e cada um tem uma característica, um público diferenciado. Então, se você gosta assim, mais da periferia, tem. Se você gosta mais do lado luxuoso, tem. Eu gostava dessa questão. E uma cidade limpa. É verdade. Gama é uma cidade assim, você anda na rua, bacana. Muito limpa. As pessoas também são limpas lá? As pessoas também são, querido. Eles são tiradas, né? Falando que não é reino, né, querido? Tá vendo? Hoje eu tô pra frente. Como é que foi a decisão de se tornar professora, Luciana? Então, foi mais assim, não foi uma imposição. Sempre brincou de escolinha? Sempre brinquei de escolinha. Eu ouvi isso hoje numa escola, uma diretora que está assumindo agora, ela disse que ela já nasceu professora, porque ela sempre brincou de escolinha e tal, e eu me vi naquilo ali. Eu brincava de escolinha com as bonecas. Depois, na escola, quando eu estava ali na 2ª série, 3ª série, o pessoal saía para o intervalo, para o recreio, e eu ficava na sala brincando de escolinha com as minhas coleguinhas. Aí eu pegava a gente tinha mimeógrafo, cachaçinha, pegava aqueles carbonos velhos, a professora deixava eu rodar, e eu dava atividade para as crianças e tal, toda me achando a professora. Eu tinha ali 7, 8 anos. Sim. Então, eu era professora, acho que eu já nasci professora. Mas o meu pai, assim, ele teve uma visão de mundo, assim, muito bacana. Então, nós somos 5 filhos. As 2 filhas, ele falou, olha, vocês vão fazer magistério porque vocês terminam o ensino médio com uma profissão. Depois vocês escolhem o que vocês querem lá pra frente. Técnico hoje, né? Exatamente. E com os meninos ele fez a mesma coisa. Vocês vão fazer um curso, na época existia eletrônica e tal, então os meninos também fizeram um curso profissionalizante, assim, no ensino médio. Para terminar ali, ele já está com a galera encaminhada. Em pé no mercado de trabalho. Exatamente. Aí eu entrei na secretaria muito cedo e fiquei. Eu acho que o fato de ter entrado muito cedo talvez tenha gerado um certo comodismo também, porque você entra muito cedo no serviço público, você acaba se acomodando um pouco. Sim. Mas, por outro lado, foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Então, valeu muito a pena. E por que professora de português? Eu sempre tive muita facilidade com a área de humanas. Eu sempre gostei muito das disciplinas ali de história, geografia. Eu sempre tive uma afinidade. E eu tive 2 professoras de português, na 7ª e na 8ª série. Que te inspirou? Que me inspiraram. Elas eram gaúchas. Ixi, e eram de um sotaque bem carregado? Bem carregado, e eram bem exigentes. Eu gostei muito. E isso me inspirou. E eu acabei me tornando professora de português. Que da hora. Eu nunca fui um aluno exemplar, que eu vou logo dizendo, que eu não preciso mentir. Oh, meu Deus. Nunca fui. Mas você tá aí bem encaminhado, que eu sei. Graças a Deus, mas Deus foi bom na minha vida, eu digo. Porque, tipo assim, eu nunca fui um aluno exemplar. Eu sempre passei assim... Raspando, né? Passei raspando. É o meu aqui, tá travando. Passei raspando. Mas nunca fui um aluno. Sempre fui um aluno muito mediano, assim. Sempre fui do 7, do 8, mas nunca fui. Eu gostaria de saber como é que tá hoje as escolas. Como é que você vê o ensino hoje? Desses, assim, alunos como eu, que foram sempre medianos, eles estão melhorando? Como é que olha, eu sou aluna, eu sou fruto da escola pública. Sempre estudei em escola pública, isso me traz muito orgulho. Eu acho que a gente passou um período em que a escola pública foi muito desvalorizada, foi muito... E caiu mesmo um pouco assim a qualidade do ensino público, né?
Mas eu acho que isso tem sido resgatado, especialmente aqui no Distrito Federal. A gente tem hoje escolas muito boas que competem em termos de índices de aprendizado com escolas particulares, com escolas... Então, assim, a gente está conseguindo consolidar um estudo, uma educação de qualidade no DF. Eu vejo que hoje... Muitos professores, inclusive, que mantinham seus filhos em escolas particulares, o que era uma dicotomia. Ele é professor da escola pública e mantinha, né? Muitos professores voltaram a colocar os filhos nas escolas públicas exatamente porque a nossa qualidade de ensino está bastante elevada. Subiu, né? Isso. Além disso, a gente tem a questão física, né? As nossas escolas hoje, elas estão mais bem cuidadas, mais bem zeladas, com a lei do PEDAF, que vai direto para a escola, descentralizou, e o gestor consegue ali atender a escola na real necessidade. Então, você não entra hoje numa escola pública, por exemplo, mesmo num bairro de periferia, a escola não é pichada, não é estragada. No tempo era. No nosso tempo era, né? Assim, existia muito isso. Hoje em dia, se você entrar, você pode entrar hoje em qualquer escola aqui em São Sebastião. Você não tem nenhuma escola nessas condições. Sim. E isso também proporciona uma educação de qualidade, porque o aluno que ele entra numa escola limpa, organizada, bonita, ele já entra assim, se você está passando na rua e não tem lixo nenhum no chão, você não joga lixo no chão. Se tiver um monte de lixo, você acaba jogando ali. Então é isso que acontece hoje com as escolas também. Sim. É muito bacana. Eu estudei isso no meu ensino médio, e aí no ensino médio assim tinha uns escritos no teto. No teto. Aí você parava, você ficava olhando pro teto, aí você começava a ler uns textos, uma declaração de amor, uns bagulho muito louco ali no centrão. E eu acho que essa questão que você colocou da escola estar bem cuidada é de suma importância, né, para o aluno, porque ele se sente num ambiente que mais preparado. E o ambiente organizado propicia o aprendizado. Se você está num lugar bagunçado, você não consegue aprender. Você não consegue nem se concentrar em nada. Exatamente. Porque, igual, tem alunos que têm dificuldade de concentração. Então, o aluno começa a ver uns desenhos na mesa, um desenho na parede, ele se desconcentra mais rápido. Né? Você falou que hoje está atendendo às necessidades. Quando você assumiu a coordenação de ensino, quais eram as necessidades que você viu assim nas escolas? Deixa eu só cortar, antes dela responder isso daí, como é que foi a sua vinda e a ideia dessa coordenação? Porque antes o espaço era uma outra ideia, né? A qual a população não estava satisfeita com o que iria ser criado ali. Né? E aí, de repente, surgiu, um diferencial foi assim, muito grande, porque entre o que era para ser e hoje, para ser um centro educacional enorme igual e muito bem amparado e belíssimo, como é que foi essa chamada, a sua escolha e a escolha do local? Você está falando do complexo, né? Do complexo educacional Zumbi dos Palmares. Bom, eu vim para cá, à época, por indicação do governador, né? É um cargo, esse realmente é um cargo político, né? Ele é feito por indicação, mas você tem que atender algumas prerrogativas, né? Então, junto com o deputado Reginaldo Sardinha, que foi quem levou o meu nome, apresentou o meu nome a governador, ele já conhecia o meu trabalho em outras situações, e aí o governador gostou da sugestão e acabei sendo convidada e nomeada coordenadora regional de ensino. A gente veio assim, até com uma certa rejeição por parte dos gestores, porque eles não conheciam, né? Então eles entenderam que era alguém de fora da cidade, que talvez não conhecesse a realidade. Mas a gente sabendo um pouco de educação e conhecendo um pouco de gestão, que é diferente da educação, a gente conseguiu, assim, conquistar o grupo de gestores, conquistar as escolas e a gente vem desenvolvendo um bom trabalho. Hoje eu acredito que todas as gestões de escolas em São Sebastião estão satisfeitas com o trabalho da Regional de Ensino. A gente tem um diferencial, assim, de atendimento imediato, de procurar estar junto na solução de todas as situações, né, de um atendimento humanizado mesmo, a gente, usando um termo assim bem, a gente paparica os nossos gestores.
porque a gente entende que é uma função muito difícil ser gestor de escola. É uma função que apanha muito, porque você lida ali com o servidor, você lida com o professor, lida com o aluno e lida com a comunidade. Então, se você não tiver alguém que te ampare, que te dê colo, que te ajude ali na hora da necessidade, fica complicado. E, por outro lado, a gente está buscando essa qualidade na educação, no ensino. Então, a gente trabalhou muito com os nossos gestores, por exemplo, em relação à aplicação da prova do SAEB no ano passado, para que os nossos alunos, apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, tivessem uma maneira de demonstrar exatamente aquilo que eles tivessem aprendido até aquele momento. Então, a gente fez um empenho muito grande para que as escolas todas participassem e que realmente demonstrassem o que tinha sido aprendido pelos alunos. Por outro lado, quando a gente chegou, a nossa regional de ensino, nosso prédio administrativo funcionava num prédio alugado, péssimo, um prédio em más condições, com assim, um prédio escuro, um prédio sem acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, um prédio que não tinha um balcão de atendimento para a comunidade. Então, muita gente nem sabia onde é que era. Nem sabia onde era, exatamente. E a gente encontrou a situação do albergue, que estava abandonado desde 2014 e que já vinha sendo feita anteriormente uma discussão de qual seria a destinação daquilo ali. Então, assim, já havia essa conversa de que ele poderia vir a sediar uma escola, ou ele poderia sediar um hospital, ou uma unidade básica de saúde, alguma coisa desse tipo. Mas aí a gente entrou com mais firmeza, né, no assunto. E aí a gente trouxe aí onde entra a política, porque a política permeia tudo, né? A gente trouxe o deputado aqui e ele, num telefonema com o governador, ele conseguiu assim, que o governador batesse o martelo e convencê-lo de que realmente havia essa necessidade na cidade, de que tivesse um centro de línguas, uma regional de ensino que funcionasse bem e mais uma escola, porque a cidade já estava, no final de 2020, há 9 anos, sem nenhuma escola pública inaugurada. Então a gente conseguiu, e aí a gente teve o empenho da Secretaria de Educação também com a verba para que a gente fizesse a reforma do prédio. Inaugurada aqui em São Sebastião foi Miguel Arcanjo, né? Eu acho que foi. Isso. Aí teve, logo no início de 2020, teve o prédio alugado do 65, lá no Jardim Botânico, né? E a gente estava, a escola, né, a cidade parada. Então a gente fez 2 frentes, uma para reformar o albergue, que a gente já conseguiu que o governador batesse o martelo e trouxesse para a educação, e outra para ativar o prédio da CEPI, da creche aqui no Crixá, no Parque dos Ipês, que estava parado há quase 2 anos e que não tinha uma destinação. Então a gente solicitou a mudança de destinação dele para atendimento de educação infantil, que é constitucional e obrigatório, e a gente conseguiu isso muito rapidamente também. Então inauguramos o SEI, que é Educação Infantil, tiramos os meninos que estavam no SEI 4, que era um prédio também que já tinha sido inclusive desenganado pela Terracap, ele não tinha condições de abrigar uma escola, trouxemos para cá e ainda oferecemos, além desses meninos do SEI 4, mais 400 vagas para alunos de educação infantil. Então a gente conseguiu fazer essa manobra e conseguimos fazer a reforma do complexo. Não completa, nós fizemos a reforma de 2/3 e inauguramos, inclusive recentemente no mês de fevereiro, trouxemos o governador e fizemos a inauguração do prédio da Regional de Ensino, prédio administrativo, e do Centro de Línguas. A parte do SED, Zumbi dos Palmares, está sendo estudada a forma como vai ser feita, se vai ser por intermédio de licitação, se a gente vai fazer com execução da própria Regional de Ensino, como foram as outras 2 partes, isso está sendo definido para que a gente possa dar andamento à obra. Legal. E assim, eu vi uma diferença muito grande desde que veio esse projeto, porque eu sou de uma época em que se jogava quase o professor da escada no Chicano, naquele, como é que é o nome? Do Bartolomeu, e cadeiras e tudo mais, né? E a pandemia, lógico que ela deu uma freada na questão de aulas, de convivência e tudo mais, mas eu acredito que essa visão de ver o professor, de ver o educador, o diretor como um ser humano que precisa também de cuidado, muda também a visão deles, né? E um povo saudável com a mente mais equilibrada traz uma tranquilidade também para as crianças, né? Exatamente, eu sou desse princípio. Eu acho que a gente tem que trabalhar feliz.
porque a gente vive mais da metade da nossa vida no trabalho. Então, se você está infeliz no seu trabalho, vai dar tudo errado. E quem está perto de você vai acabar ficando infeliz também. Então, por conta disso, a gente já traz isso de muito tempo, eu já venho em gestão de escola desde 2012, e a gente sempre tentou fazer isso, assim, ter esse lado humanizado, de cuidar, de zelar dos servidores. O nosso cliente, o nosso objetivo é o aluno. Mas se o professor, se o gestor estiver adoecido, o trabalho não funciona. Então, é por aí mesmo, a gente tem que trabalhar feliz. Qual foi uma situação, Luciana, que você encontrou como gestora de escola mais inusitada, que você falou assim, não é possível que isso aqui está acontecendo aqui? Ai, menino, foram tantas. Tá bom, uma é engraçada e uma muito ruim. Eu vou tentar lembrar, calma aí. Calma aí, porque é muita, né? Às vezes se perde. Sim. E eu costumo dizer que eu tenho uma memória bem seletiva, assim. Como eu preciso armazenar muita informação, eu acabo guardando, arquivando um pouquinho algumas outras coisas. Eu vou lembrando aqui, na medida da conversa eu te falo. Sim. E aí eu te perguntei, antes da Ângela entrar com a pergunta, qual foi a principal necessidade que você encontrou quando assumiu a coordenação regional daqui de São Sebastião? Pois havia na Regional de Ensino uma certa quantidade de emendas parlamentares paradas, que não estavam sendo executadas. E a gente encontrou, essa foi uma das necessidades principais, de que a gente fizesse girar essas emendas para que as escolas pudessem ser renovadas, reformadas e tal. Então, essa foi assim uma pegada inicial que a gente teve com os nossos gestores. Olha, a verba está aqui, vocês vão executar e a gente vai fazer o pagamento. Então executa, a gente quer ver a obra rolando na escola. Isso aconteceu, isso deu uma mudada na cara das nossas escolas, né? E junto a isso veio essa questão de humanizar mesmo, realmente, as relações. A gente tinha gestores aqui com 26 escolas, 25 à época que a gente assumiu, que não se conheciam. Um gestor de uma escola não conhecia outro gestor, não trocavam experiências, não tinha uma consolidação pedagógica assim, de um trabalho que tivesse continuidade. Então a gente tentou focar nisso também, fazer com que os gestores passassem a se conhecer, a trocar as experiências exitosas, né, aquilo que está dando certo numa escola, vamos compartilhar com todo mundo, porque de repente não é essa fórmula que vai dar certo na outra escola, mas acende uma luz. Porque a gente pode levar essa experiência para outra escola também. Então a gente passou a ter esse cuidado com o pedagógico mesmo, com essas experiências que acontecem às vezes no mundinho isolado da escola e que não são reverberadas para outras escolas, para outros espaços. Os próprios gestores entre si não se conheciam. Olha, isso é muito, muito difícil. Como é que você trabalha numa cidade, relativamente uma regional pequena, né? Uma cidade com poucas escolas, porque nós temos regionais, por exemplo, a do Plano Piloto, que tem 105 escolas. 25 pessoas não enche um grupo de WhatsApp. Pois é. Então a gente focou nisso também, nessa troca de experiências, e trazer para que eles estivessem mais juntos, para um fortalecer o outro. Sim. Isso foi muito bacana também. E como é que foi essa questão de você gerir todo esse grupo no meio de uma pandemia? Deve ter sido algo assim, né? Criança fora de sala, pais desesperados, porque assim, nós sabemos da nossa realidade de periferia, que muitas vezes uma criança vai para uma sala de aula para ter uma refeição. Exatamente. Às vezes ele nem vai estudar, né? E se ele é amparado, e aí ele começa a ter interesse, né? Então, assim, como é que foi para você, no meio de uma pandemia, assumir algo, porque foi gigantesco, imagina? Foi gigantesco, Eu estava em escola, eu estava em direção de uma escola na Asa Sul, né, quando fechou tudo ali em março de 2020. Então a gente viveu esse início da atividade remota, esse início da plataforma em direção de escola. Eu estava conduzindo uma escola que é um mundo menor, né, mas a gente já tinha a experiência da escola, que é uma experiência macro aqui, né? Então a gente pôde subsidiar os nossos gestores nesse sentido também, né? De auxiliar, a gente teve contato com o conselho tutelar, a gente fez busca ativa dos meninos que não conseguiam, a gente viu experiências aí, uma experiência assim que eu chorei no dia que eu soube. Não sei se você me pediu uma experiência. O diretor da Escola Clássica Cachoeirinha, que fica aqui a 30 e poucos quilômetros da cidade, é uma das nossas escolas. Como os meninos da zona rural, não.
se você me perguntar assim, rumo, eu não sei, eu sei ir, mas não sei, né? Você chegar, eu sei chegar, mas não sei te falar. Mas a Escola Clássica Cachoeirinha, a nossa escola mais distante. É uma escola do campo, uma escola pequenininha, tem, acho que se não me engano, 5 salas de aula, mas os meninos não tinham internet. A internet até na escola é difícil, né? Numa distância dessa. Como é que eles iam fazer? E aí o gestor, o que ele fazia? Uma vez por semana, ele pegava a motinha dele, passava nas vendas, a 20 quilômetros, a 30 quilômetros, a 10 quilômetros da escola, deixando o material impresso para os pais irem buscar. Gente, eu achei isso. Caraca. De uma excelência. De uma excelência, de uma realidade que de um amor que você não acredita. Né? Ele saía, deixava os bloquinhos de atividade. Até hoje eu me emociono, eu fico arrepiada quando eu falo. Os bloquinhos de atividades nas vendas próximas para os pais terem mais facilidade de buscar a atividade para os meninos. Então a gente se reinventou nessa pandemia. Eu acho que a educação, eu tinha vindo, quando começou a pandemia, eu tinha vindo participar de um seminário sobre a educação não ter mudado de século ainda. A gente vinha com a educação no século passado. Aquela formulazinha, cuspe e giz. Um aluno atrás do outro. Algumas escolas particulares já estavam entrando ali na era da informática e tal, mas a educação, no grosso, não tinha mudado nada. A gente estava com a sala de aula exatamente igual a 1930, 1912, 1915. Então, a gente não tinha mudado nada. E veio a pandemia e mudou. A gente teve que se reinventar. Muitos professores, gente, eles adoeceram porque não sabiam mexer com a internet. Não sabiam mexer com plataforma. Ninguém sabia o que era um Google Meet. O que era um Google Meet. Eu pedi ajuda às minhas universitárias em casa, minhas filhas, me ajuda aqui, eu não sei, não dou conta. Porque você não sabia o que era um Google Meet. Muito desespero. Muito desespero. Então, assim, foi muito desafiador, mas eu acho que ao mesmo tempo foi um chute pra frente. Sabe, aquela coisa de você tem que ir agora, você tem que caminhar. Foi um empurrão, né? Foi um empurrão. E a educação nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Porque agora os alunos também não vão mais se conformar. Depois de terem vivido a educação tecnológica dentro de casa, eles não vão mais se conformar com cuspe e giz, com o professor escrevendo um quadro. Com certeza deve ter aluno que reclamou porque voltou a aula. Porque tipo assim, tô voltando em casa, tô no meu quarto. Então, assim, isso vai ter que ter uma continuidade. De uma forma ou de outra, a gente vai ter que fazer com que esses meios de comunicação, esse acesso à tecnologia que esses meninos têm hoje, eles fiquem e sejam ferramentas dentro da educação. E também teve investimento também em questão de segurança, né? Porque muitas aulas foram hackeadas, houve algumas situações bem constrangedoras, né? No Brasil no todo... Houve, apareceram algumas coisas assim que não deveriam. Apareciam. Aliás, aparece em todas as áreas, né? A gente vê de vez em quando aí um juiz fazendo alguma coisa ali que não deve numa audiência remota e tal. De vez em quando aparece. Seria triste se não fosse, né? Seria cômico se não fosse verdade, né? Porque realmente foi bastante o caso, mas... Até o Pochá estava numa reunião, não foi? Você chegou a ver essa? E a mulher passou, a esposa dele passou por trás desnuda e foi um negócio... Foi um negócio constrangedor. Você tem um caso muito mais polêmico, que é o caso da Mari Ferrer, que foi, assim, descascada no meio da audiência, né? Pois é. Então você tinha muita coisa. Então isso era inevitável acontecer e eu acho que isso vai continuar acontecendo, né? O ser humano é muito suscetível a algumas situações assim. Então isso vai continuar acontecendo. A gente vê hoje, por exemplo, tá aí a notícia de que não sei quantas mil contas do Mercado Livre foram hackeadas. E o Mercado Livre disse que tem quase certeza de que os dados de cartões de crédito não foram hackeados. Mas ele tem quase certeza. Tem quase. Né? É igual você virar pro seu companheiro, não, eu sou 99% fiel a você. Mas assim, nós sabemos no Brasil que nós não temos segurança na informação, porque só quando dos poderes eles tentam fazer alguma coisa, os anônimos, né, que é o maior grupo de hacker do Brasil,
eles vão lá e derrubam assim as plataformas, assim como se estivesse chupando cana. Né? Como se estivesse tomando água, na maior facilidade. Porque realmente não se investe muito nessa área. Não se investe muito nessa área. Você viu, já hackearam o sistema da Secretaria de Saúde em relação à vacinação, aquele passaporte de vacinação. Então, assim, de vez em quando tem. Acho que os brasileiros estão precisando fazer uns cursinhos lá fora nessa área, e a galera que toma conta da segurança digital. Né? Sabe que é uma das profissões do futuro que vão ser mais bem pagas. Com certeza. Já né? Hoje ela já é uma, né? Exato. Quem é profissional de segurança de informação já é bem pago. Já é bem pago, assim, é uma área bem complexa, né? É difícil. Pois é, eu não sou muito tecnológica, né? Eu estava no meio desses professores que adoeceram ou que quase adoeceram no início. Você é da estatística. Você estava na estatística, né? Eu tô no meio desses aí. Eu ainda uso agenda de papel, né? Isso já prova que eu sou, assim, meio ultrapassada, meio... Mas, assim, a explicação, a gente ouvia muito. Hoje eu não sei, não estou mais no meio, mas, assim, de professores que adoeceram em sala de aula. Essa doença psicológica do professor em sala de aula, do BAC, é pela questão de uma quantidade enorme de alunos que talvez ele não consegue suportar e são características diferentes. Como é que é isso, Luciana? Olha, ser professor não é uma coisa fácil. Eu acho até que a gente deveria sempre passar por uma avaliação laboral, porque quem está em sala de aula, porque realmente é muito complicado. São muitos alunos, cada aluno tem uma realidade distinta. Hoje a gente estava até conversando sobre isso aqui, nós temos muitos alunos com déficit de atenção, dificuldades de se concentrar. Nós temos muitos alunos com necessidades especiais. Eu não sei se isso não existia ou se existia menos ou se não eram diagnosticados, mas o fato é que hoje isso teve um boom. As escolas, cada sala de aula tem ali no mínimo uns 3 transtornos de déficit de atenção e mais alguns alunos com transtorno do espectro autista, TEA, mais alguns alunos com... E assim, isso é uma crescente. O que acontece? O professor está em sala, ele é obrigado a trabalhar com esses alunos que estão inclusos e tem que trabalhar mesmo, mas às vezes o professor não está preparado. E ele não está preparado não é porque ele não fez curso, alguma coisa assim, porque a Secretaria de Educação investe muito. A gente tem uma escola de formação, né? Mas é porque realmente é uma realidade complexa e diferente daquela a qual você está acostumado. Então você tem que lidar ali com diferentes situações. Você não consegue separar isso da sua vida, você acaba levando isso para casa, você vai para casa pensando no aluno que está sofrendo violência doméstica, você vai para casa pensando no outro que você suspeita que está sofrendo violência sexual, você vai para casa pensando no TEA, que é esse aluno com transtorno do espectro autista, o que é que você pode fazer para melhorar a aprendizagem do aluno. Então, você acaba levando isso para lá. Uma sobrecarga muito grande. E ao mesmo tempo, não é como um trabalho administrativo que você geralmente termina ali, vai embora e só retoma no outro dia. E você tem uma vida secular, você tem a sua vida fora. Então você tem filhos, você tem família, você tem contas para pagar, você tem tudo isso. Então é um somatório, né? Você tinha escolas depredadas, escolas que não tinham condições, não ofereciam condições, nem um ventilador em sala de aula, isso também sobrecarregava muito. Nossa. Você tinha a falta de assistência médica, porque eu estou há 32 anos na Secretaria de Educação e a gente nunca teve um plano de saúde. Agora a gente tem o plano do GDF, que começou a caminhar e parece que está caminhando bem, né? Mas então assim, são diversas situações que levam ao caos mesmo. E tem a pressão ainda, a pressão da família, que quando tem qualquer problema na família, vem para cima, vem para dentro da escola, vem para a sala de aula, né? Você controlar ali, porque você está com seus filhos, 2, 3 filhos, às vezes tem mãe que não consegue, mas você consegue controlar. Como é que você controla 30, 35, 40, 50 meninos dentro de uma sala de aula? E o cuidado individual a cada um, né? Exatamente. Ontem eu tenho uma sobrinha com 5 anos, que é aluna da rede pública. E ontem ela brincando na escola, cortou a testa. E minha mãe me ligou desesperada, a Valentina cortou a testa e tal. E aí falei com a mãe dela, falei, olha,
faz parte da infância, né? Ela não quis culpar, ela não teve nenhuma fala de culpa de ninguém e tal, mas isso faz parte da infância. Como é que você contém ali várias crianças brincando, por exemplo, num parquinho e nenhuma se machuca? Não tem jeito. Aí quando uma criança se machuca, o que o pai faz? Ai, culpa do professor. Entendeu? Não entende que isso faz parte da infância. Qual a criança que não tem uma cicatriz para contar? Se não tiver, não tem graça, né? Então, assim, é uma pressão muito grande. Você cuidar dos filhos dos outros, você educar o filho dos outros, é uma responsabilidade muito grande. A educação, ela mudou muito. Tipo, na minha época, eu tinha alguns déficits, eu tenho dificuldade, e na sala de aula a gente era chamado de burro, né? Porque eu tenho dislexia de pontuação. Aí eu fui descobrir essa dislexia de pontuação dentro da faculdade, com um professor que ele, na hora de fazer a redação, ele falou: eu não entendo, você escreve bem, você fala bem, mas só que você vai indo assim, falei seu texto. E aí ele fez alguns testes na época, né? A gente fez alguns testes e ele descobriu que eu tinha dislexia de pontuação. E eu era muito ruim em português por causa disso. E a dislexia leva para matemática. Se tem um trem que eu odeio nessa vida, é a tal da matemática, né? Porque tinha uns trem que eu falava: gente, isso é muito complexo. E eu via muitas pessoas assim, né? Hoje é bem mais, né? E aí o que acontece muito? Geralmente, quem diagnostica é o professor. O menino vem de casa, às vezes o pai não percebeu nem que o menino tem um problema de visão, ou que o menino tem alguma deficiência auditiva, ou alguma coisa do tipo. Chega na escola, quem faz esse diagnóstico inicial é o professor, é ele que percebe essas dificuldades. Aí chama a família. Família, o aluno precisa, o estudante precisa passar por uma avaliação médica. Ou uma avaliação psicológica. Ou uma avaliação psicológica, mas o nosso sistema de saúde está muito ruim. Aí o menino fica na escola, às vezes, entra no primeiro ano, sai lá no 9º ano sem a família ter conseguido um médico, sem a família ter conseguido um diagnóstico. Essa criança vai ser aprovada sempre ou reprovada, como se ela tivesse dificuldade de aprendizagem, mas às vezes ela precisava de um diagnóstico. Isso angustia o professor, porque ele não pode pegar o menino pela mão e levar no médico. Muitas vezes a família deixa de fazer porque o sistema de saúde é ruim. Muitas vezes deixa de fazer porque a família está preocupada em pagar as contas, em outras coisas, e acaba deixando isso para depois. Né? E como é que é o olhar do professor na questão quando o aluno chega por ser agredido em casa em questão de abuso? Isso deve doer demais. Dói demais. Já teve alguma situação assim que você pode estar contando? Já tive situações assim, quando eu estava na direção lá no Riacho Fundo. Isso era assim, pelo menos uma vez a cada 15 dias a gente tinha essa situação de alunos que chegavam eventualmente... Uma vez a cada 15 dias? Pelo menos uma vez a cada 15 dias. O aluno chegava espancado, com marcas... ou tinha fugido de casa para não ser, porque lá a gente trabalhava com alunos de 1º ao 9º ano, então eu tinha tanto os pequenos que chegavam espancados, quanto os maiores que fugiam de casa por estar sofrendo algumas situações, inclusive de abuso sexual, inclusive de situações desse grau. Então a gente tinha ali aquela primeira reação de acolhimento, né? Eu acho que nessa hora o professor ele é muito maternal, ele acolhe, tem hora que você tem vontade de levar para casa. E aí depois de passar desse choque inicial de acolhimento, você toma as medidas administrativas cabíveis, né? Dependendo da situação, você convoca a família, chama conselho tutelar. Às vezes a gente precisava até chamar o batalhão escolar para escoltar essa criança até determinado lugar. Então são situações assim bem complicadas. É bem difícil mesmo. Difícil. É bem delicado. No meio disso, no Brasil, você acha que o ensino integral, a escola integral, ela realmente funciona na nossa realidade? Não. Eu acho que não. E assim, eu posso até ser criticada por causa disso, mas eu acho que a escola não deve ser integral. Eu acho que a gente tira da família uma responsabilidade e a escola tenta assumir isso. Então, assim, eu não vejo que a escola deva ser integral. Eu acho que a escola ela tem que cumprir a função de escola. Claro que a nossa função de escola abrange muito a questão familiar, a questão psicológica, a questão afetiva dos nossos alunos. Mas a gente não pode tirar da família esse pertencimento.
Total. Então eu acho que a escola ela não tem essa capacidade hoje, nem financeiramente, nem fisicamente, nem com gestão de pessoal, para ter escola integral para os nossos meninos. Por exemplo, se a gente tivesse hoje, vamos tratar de São Sebastião, se a gente tivesse que oferecer escola integral para os nossos alunos, nós teríamos que ter o dobro de escolas. Nós teríamos que ter o dobro de professores. Nós temos hoje uma jornada de trabalho com os meninos que é de 5 horas. A proposta inicial da jornada ampliada, que são essas 5 horas, ela vinha trazendo atividades diversificadas, ambientes diferenciados, para que esses alunos não precisassem passar 5 horas sentados dentro de uma sala de aula. Experimenta você um adulto, ficar 5 horas numa sala de aula. Meu Deus. É horrível. Só que as escolas não têm como oferecer. A gente não tem ambientes diferenciados nas escolas para oferecer atividades para isso. Ambiente imersivo, essas coisas. Não tem. Não é assim. E a nossa realidade aqui em São Sebastião ainda é pior. Mas vamos falar assim de escolas do plano piloto, escolas que têm ali uma quantidade menor de alunos e tal. Você tem que ter, assim, atividades, laboratórios, você tem que ter laboratórios de informática, laboratórios de ciências, você tem que ter uma sala de leitura propícia, não é uma sala com um monte de carteira que o menino vai sentar ali. Você tem que ter ambientes diferenciados para que esse aluno tenha prazer de ir para a escola. E a gente não tem isso. Aqui em São Sebastião a situação ainda é mais grave. Todo início de ano a gente tem que sair de escola em escola, tomando os espaços. Então, assim, o que existe de laboratório, o que existe de biblioteca, o que existe de sala diferenciada, a gente tem que colocar aluno, porque tinha muito tempo que a cidade não tinha escolas novas. E a cidade cresce fenomenalmente. Então, exponencial o crescimento. Né? Isso é verdade. Então, a gente não tinha onde colocar menino, o que a gente faz? Sai pegando todos os espaços que poderiam ser alternativos. Cada cubículo tem uma sala de aula. E você vê o ensino do Brasil, você com muito tempo de gestão e escola, você vê o ensino do Brasil caminhando para uma melhora ou regredindo? Caminhando para uma melhora. Eu acho que a gente está caminhando para uma melhora. Você vê essa inclusão tecnológica, você vê essa inclusão de um ensino, assim, de coisas mais individuais para tratar de cada aluno, desenvolvimento talvez, porque hoje o que se fala hoje de ensino eu tenho uma habilidade musical, então eu vou desenvolver uma habilidade musical com a galera da habilidade musical, assim, essas divisões? Eu vou falar assim de quando eu entrei na Secretaria de Educação para agora, o tanto que a gente já progrediu, e eu acredito que isso também aconteça em outros estados. Eu nem vou falar do tempo que eu estudava, porque já está mais para trás, né? Quando eu entrei na Secretaria de Educação, nós éramos professores 20 e 20. A gente tinha regência de manhã e regência à tarde. Então você tinha, no meu caso, professora de atividade, tinha 2 turmas. Isso já era um fator dificultante. Às vezes você tinha uma turma lá de 3ª série de manhã e uma de 5ª série à tarde. E você tinha um dia por semana para planejar. Era o dia que essa turma estaria com um professor que se chamava dinamizador, que era um professor que ficava cada dia numa turma diferente para que o professor regente coordenasse. Era um dinamizador. Então a gente já evoluiu nisso. Hoje nós temos professores no horário de coordenação. Nós temos 3 dias na semana de coordenação presencial na escola e mais 2 dias de coordenação que pode ser feito em ambiente distinto. Eu posso visitar outras escolas, eu posso fazer essa coordenação em casa preparando material, eu posso tudo isso. Isso já foi um grande ganho para a educação. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, gente, não existia essa história de sala de recurso para atender alunos com necessidades especiais. Não existia orientador educacional. Isso, assim, era uma coisa que, assim, você ouvia falar, mas não existia. Minha mãe é orientadora educacional. Né? Não existia o que hoje a gente tem, as salas de SEA, são as salas de equipe para atendimento de alunos com necessidades especiais também, que é composta pelo professor, pelo professor, pedagogo e pelo psicólogo. Não existia isso também. Não existia educador social voluntário, que o povo hoje em dia está aí nessa briga, tem que aumentar e tal. Gente, isso há 30 anos nem se falava.
Não existia educador social voluntário. Uma boa evolução. Então nós evoluímos muito. E eu acho que a tendência é que essa evolução continue. Sim. Né? Hoje nós temos na rede pública do DF o melhor atendimento para alunos com necessidades especiais. Tanto que o aluno chega para ser matriculado numa escola particular, a escola não recebe. O meu filho tem síndrome de Down. Geralmente a escola nem matricula, não leva para a rede pública, porque lá ele tem atendimento especializado. Então hoje nós oferecemos o melhor atendimento para esses alunos com necessidades especiais. E isso é evolução. Isso é evolução. Hoje a gente tem uma forma no país inteiro de mensurar. Mesmo que não mensure absolutamente a realidade como está, mas pelo menos traz uma ideia geral, que é o SAEB e o IDEB. O SAEB é a prova e o IDEB é a soma dos índices. Então, isso mede a educação no Brasil inteiro. Isso serve de parâmetro de crescimento, porque são estabelecidas metas. Olha, se esse ano a minha escola teve 5, a meta do IDEB é que no ano que vem ela tenha 5,3. Então, obriga a escola a ter um crescimento, né? E eu acredito que a gente está melhorando. Eu acredito que a pandemia, mesmo com toda a negatividade que ela trouxe, ela veio para acelerar também esse crescimento na área da educação. E, assim, você citou que bem antes, quando você estudou, tinha esse que nós chamamos hoje de novo ensino médio, né? Que é essa agregação do ensino da educação com o profissional. Com o profissional. E por que voltou e como é que está funcionando? Bom, voltou, eu acho que exatamente pela necessidade. É visível, a gente vê, se você assiste o Bom Dia DF, por exemplo, ou qualquer outra emissora, você vê ali uma lista de oferta de emprego. Alguns são empregos técnicos e as vagas não são preenchidas por falta de profissionais. Verdade. Né? Então a gente não tem profissionais formados, esses profissionais mesmo, o técnico mesmo. A gente tem muita gente que fez faculdade que não quer ser técnico, porque ele já fez faculdade, então ele não é técnico. E aí falta o técnico, falta essa pessoa. Exatamente. Isso existia antigamente, deixou de existir, passou a ser um ensino que o pessoal chamava de científico, era só o ensino mesmo escolar, né, sem essa formação técnica. Caneta. Exatamente. E aí acho que a sociedade toda sentiu essa necessidade de voltar a ter essa formação técnica, né? E aí veio o novo ensino médio. Ele já está sendo testado, ele já vem com projeto piloto há alguns anos, acho que se não me engano há uns 3 anos, ele já vem sendo testado em algumas escolas. Nós tínhamos aqui em São Sebastião o Chicão, né? Que já vinha com o novo ensino médio como projeto piloto. E esse ano ele está sendo implantado no Brasil inteiro. Como é que funciona o novo ensino médio? O aluno, ele tem uma formação geral básica, que são aquelas disciplinas português, matemática, aquelas disciplinas básicas. Ele tem 3 dias de formação básica. 3 dias na semana ele tem essas disciplinas de formação básica. E ele tem 2 dias para as matérias eletivas, que são os projetos de vida. É onde ele pode começar a direcionar o trabalho dele. Como é que são definidas essas eletivas? A Secretaria de Educação optou por fazer depois do piloto, enquanto estavam as escolas piloto, as escolas definiam quais eram as eletivas, os projetos que seriam oferecidos para os alunos ali. Houve muito projeto que assim, não estava formando técnico em nada. Vamos fazer um projeto, uma eletiva de capoeira. Não está formando ali um profissional. Vamos fazer uma eletiva de, né? Então, não havia essa formação, não foi focado. Com base nessa experiência piloto, que vem para isso mesmo, a Secretaria de Educação definiu um catálogo com algumas eletivas que podem ser escolhidas pela escola. Então, existe um catálogo básico para a secretaria toda, e aí a escola, dentro daquele catálogo, escolhe, de acordo com o tanto de espaço que ele tem, com as salas de aula, ele escolhe as eletivas que vão ser oferecidas. O aluno tem 2 dias por semana para fazer as eletivas. No caso, é como se fosse esses 2 dias por semana podem ser usados pelo aluno também para fazer um curso técnico fora. Sim. Então não conta como falta. Não. Ele pode fazer um curso técnico e trazer a avaliação do curso técnico durante esses 2 dias, a frequência e a avaliação para a escola. Total. É muito bacana. É uma proposta legal,
Tá em início, todo início, gente, causa transtorno, todo início é difícil. Agora à tarde mesmo a gente estava com vários professores de ensino médio em formação lá na regional. Então, assim, é difícil, mas eu acho que é um projeto muito bacana, eu acredito no projeto do NEM, do Novo Ensino Médio, eu acho que vai dar certo. A gente vai apanhar um pouquinho aí, 1 ano ou 2, mas depois a gente vai estar engrenadinho, redondinho. Já pensou esses meninos? Imagina. Que bacana se eles puderem, por exemplo, fazer 3 dias na escola, 2 dias ali no IFB, pegando uma área técnica e trazendo isso para a escola. Isso segurança vai ser da muito informação, legal. acabei de citar. Isso o cara sai do ensino médio, vai para o curso de programação, do curso de programação ele volta e já sai de lá para o E como é que vai ser a avaliação disso? Um somatório geral. Então, se o aluno, por exemplo, não foi bem em exatas, mas ele foi muito bem nas humanas, no somatório geral ele vai conseguir ser aprovado. Mas dali ele já vai ter um direcionamento para a vida dele. Porque ele já sabe que a área dele... Eu não sou bom de exatas. Tipo eu. Sim. Tipo eu. Eu também não sou bom de exatas, não. Então, sou bom de sociais. É um projeto muito legal. É muito legal, porque eu vi, terminou o ensino médio e eu vi essa necessidade de sair do ensino médio e não sei fazer nada. Nada. Agora os meninos vão ter essa oportunidade. E quem está nos assistindo do ensino médio, aproveita a oportunidade. Aproveita, porque faz muita falta. Se você conclui o ensino médio e não tem uma profissão, você fica a ver navios na vida. Aí você vai o quê? Aí você foi ali pro Jovem Aprendiz, pro Aprendiz Legal, você não... Que é uma minoria que consegue, sim, né? Porque não são todos. Ixi, é difícil demais você conseguir um estágio no CE hoje. Exatamente. Então você vai pro ensino médio. Aí ali no estágio você não... Resumindo, você não... não posso generalizar, então há os que aprendem, há os que a maioria não aprende nada. Você vai para entregar um papel, para ser um auxiliar administrativo, para ser um office boy, isso. Exatamente. E aí, essa hora eu falo para os meninos, aproveitem esse tempo de escola que vocês têm. Aproveitem, porque depois a vida, o bicho pega, é filho, é casa, é boleto, é tudo isso. Aproveitem para conquistar a independência de vocês, aproveitem para estudar enquanto vocês podem, porque depois a vida, eu li outro dia que a vida depois dos 20 e poucos é fazer dieta e pagar boleto. Então... Só resumir a isso. E pagar boleto e ter problema. Exatamente. Então aproveitem esse período de escola, esse período no ensino médio, é fundamental. E agora com uma oportunidade bacana de você sair com uma formação técnica. Isso é muito da hora, porque prepara o jovem para o mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Porque ele com o ensino técnico ali, desde o primeiro ano, ele já sai com 3 anos na área dele. Na área dele. Então ele tem 3 anos a mais de experiência do que qualquer outro que vai entrar no mercado de trabalho. Uhum. E é o que o mercado de trabalho hoje pede, né? Experiência. Isso é verdade. Luciana, como é que a escola, na sua gestão, trabalha com a questão da sexualidade, da gravidez? Como é que vocês têm um trabalho sobre isso? De adolescentes? Todas as escolas, todas as nossas escolas, especialmente as que lidam com o público adolescente, fazem esse trabalho de prevenção, né? Eventualmente a gente tem parceria do pessoal da saúde também, que traz palestras, traz auxílio nesse sentido, né? E assim, a gente abraça todas as causas. Quando a situação surge, a gente já surgiu, a gente tem que estar junto. Mas você acha que durante todo esse tempo, desses seus 30 anos aí, você acha que deu uma diminuída nessa questão dos adolescentes? Porque você engravidar com 15 anos, 16 anos, é algo muito sério. Mas eu acho que continua assim, pelo que eu conheço de escola, continua mais ou menos a mesma coisa. Os meninos, a tendência é começar a vida sexual muito cedo, geralmente escondido dos pais, né? E aí quando eles fazem isso escondido dos pais, sem uma orientação, e aí é onde entra o papel fundamental da escola, não é dizer para não fazer, é orientar
se fizer, fazer pelo menos de uma forma segura, né? Porque adolescente, se você falar pra ele que não, aí é aquele pinto dos caras mesmo. Exatamente. Né? Mas assim, em termos de quantitativo, eu vejo que praticamente continua a mesma coisa. Da época que eu estudava, sempre aparecia ali na 7ª, na 8ª série, uma ou outra coleguinha grávida e hoje em dia continua a mesma coisa, assim. Eu acho até, não desmerecendo essa situação, mas eu acho que a gente tem um problema muito mais grave na nossa sociedade de adolescentes, que não é a sexualidade, que é o uso de drogas, o uso de entorpecentes. Esse problema é muito maior e eu acho que ele é muito mais difícil de resolver. Porque quando você chama um pai para dizer para ele, olha, a gente suspeita que seu filho pode estar fazendo uso de alguma substância e tal, o pai não aceita. E a família, aí é onde entra a questão do integral. Tem que ser integral. A família não está dando conta de saber isso do seu filho, de observar o comportamento, de ver se ele está muito tempo trancado no quarto, de ver se ele está muito tempo escondendo mochila, sabe, desse cuidado. Tá com fome toda hora. Tá com fome toda hora, na larica, né? Então, aí você me perguntou outra situação, né? Eu fazia na escola lá onde eu fiquei 8 anos em direção lá no Riacho Fundo, eu fazia a entrada do turno matutino e do turno vespertino. Eu e o vice-diretor tínhamos uma parceria muito bacana. E a gente conhecia os nossos 1.400 alunos, todos. Caraca. Passava por nós, boa tarde, bom dia, a gente conhecia todo mundo. Então, quando o menino entrava ali com o olhinho meio vermelho, ou meio desconfiado, baixando a cabeça, eu já dizia assim, tu tá fumado. Vamos ali comigo? Vamos ali comigo. Cheirava a mão do menino, eu fiquei especialista no cheiro, né? Cheirava a mão do menino. Você fez uso agora. Não vai pra sala de aula desse jeito. Senta, fica aqui um pouco e tal, para evitar que ele tivesse um comportamento inadequado, alguma coisa assim. Total. Chamava os pais, não, diretora, pelo amor de Deus, não chama meu pai, não. Não tem jeito, esse é um pacto que eu não faço. Eu tenho que chamar seu responsável. E aí, quando você chamava, você caía nisso. Eu diria que, assim, metade dos pais acham que a escola está exagerando, que não existe aquilo. Não acredita. Não acredita. Não acredita. Aí teve uma vez, era época de jogos. Eu sempre acreditei muito no esporte. Então, na nossa escola, a gente tinha o Jiquetel, que eram os jogos internos do CFTele Brasília. E eles aconteciam... Interclasse. E eles aconteciam tanto com as crianças pequenas quanto com os meninos maiores. Anualmente, tinha data certa. E os meninos já começavam o ano perguntando, e diretora, quando vai ser o Jiquetel e tal? A gente fazia uma abertura, assim, nível de jogos do DF, com bandas de música, desfile das turmas, camiseta, tudo bacaninha. E uma semana inteira de jogos. Aí teve uma semana dessa que tava eu e o vice-diretor na porta da escola, os meninos entrando. Entrou um com uma camiseta da turma de 9º ano. Aí eu olhei pra ele e falei, tu não é nosso aluno. Eu sou aqui minha camiseta e tal. A camiseta entrou lá de camiseta. A camiseta entrou, eu falei, você não é nosso aluno. Qual a tua turma? Ah, 9º B. Falei, então vamos ali, conferir na lista. Catei o menino e levei pra secretaria. Como é que é teu nome? Aí ele deu um nome que não existia. Eu falei, tá vendo? Você vem tentar enganar macaco velho. Quando tu nasceu, eu já era professora, ó. Sim. Né? Aí a gente ligou pro responsável, ele era de outra escola, tinha ido pra lá porque queria assistir os jogos e tal. Devolvemos o menino pra família. Acho que se perguntar assim, ó, tô chegando, posso assistir? Não podia, sabe? Porque os meninos das outras escolas babavam pelos nossos jogos. Então, se eu deixasse eu ia ter que deixar 1 milhão. E quando eles iam para o ensino médio, eles queriam voltar para os jogos também. Muitos até voltavam como auxiliares, para apitar jogo e tal. A gente chamava uma comissão ali para ajudar. Mas eles não queriam assistir aula, eles queriam matar uma semana de aula na escola para vir assistir nossos jogos. Então a gente não podia permitir isso. E eu tô doida para acabar essa pandemia, porque a gente quer fazer os jogos da cidade. Caraca. Nossa, a gente vai fazer ser convidados para cobertura. O GES era esperado. Tô doida para acabar isso aí, pra gente promover os jogos interescolas. Vai ser muito legal. Esperado, vou dar uma atençãozinha aqui para quem tá com a gente aqui no nosso podcast. Vivian Paty Ferreira, né, que ela é a nossa CEO, né? Ela tem 2 perfis, então ela hoje vai estar pelo Ferreira. Boa tarde, Paty. Boa tarde. Escola Classe Vila Nova também está por aqui.
Paty está falando que a Luciana Pontes é uma mulher top. Delícia, ela que é, ó. Beijo. Arielle Rodrigues, eu amo essa mulher, iluminada e coração incrível. Te amo, Lu. Bichinha, você tá aqui, ó. Lívia. Ela trabalha com a gente lá na regional, Arielle. Boa tarde. Escola Classe também tá aqui. Vila Nova apoia essa gestão. Olha que bacana. Também fala, Luciana Pontes é uma excelente gestora. Que legal. O nosso queridíssimo amigo Mozart, né? Que fez esse fundo massa aqui, ó. Eu vou até sair da frente aqui, esse fundo aí, gente. Lindo. Quando vocês veem essas coisas assim espetaculares, esses fundos assim, Lindo. não sabem. Não, olha só. É Mozart e o seu drone. Né? Vai dar uma ligada na luz, mais um pouquinho de luz aí pra poder. Né? Tá bacana. Ele olha é que lindo. Espetacular. O garoto manda super bem, Mozart. Deixa eu voltar. Rai Rocha, essa me representa. Cleide, deixa eu ver aqui, fugiu. Cleide, nossa coordenadora, de fato tem buscado e realizado grandes diferenças. Deixa eu ler aqui no meu celular que vai ficar melhor. Aqui fica melhor. Nossa coordenadora, de fato, tem buscado e realizado grandes diferenças para a comunidade escolar de São Sebastião. Um trabalho de excelência. Bacana. Leila Duarte, né? Uma das nossas líderes, comunicadoras aqui, também no nosso MSS Esporte. Fala, loira. Nossa loira. Grande mulher, Luciana tem feito um ótimo trabalho à frente da nossa regional, humana e prestativa. Deus te abençoe sempre. Obrigada. Um cheiro pra nós, um cheiro de ser loira. E assim, a presença da Luciana aqui é para mostrar a força da mulher, porque ontem foi, né, o Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia das Mulheres para vocês todas que estão aqui, que hoje eu sou bendita ao fruto neste lugar. Então, feliz Dia das Mulheres. Então, assim, é aquela questão, a mulher, ela pode tudo, ela tem força, né, para alcançar tudo. Eu vi uma frase ontem que eu postei em algumas redes que se falava sobre isso. Falava, a sociedade é que nos tirou esse poder, né? Que tenta tirar o poder da mulher de mostrar para ela que ela pode. Logicamente que não é uma guerra de sexo, né, Luciana? Não. Eu vi parceria, né? Nós estávamos tentando fazer algo no ano passado que não deu certo, que a gente ia fazer algo aqui no estúdio e acabou que não deu certo, mas eu vi, eu era a única mulher aqui, tinha um monte de homem, né, que veio olhar o espaço, mas eu vi neles algo que me impressionou muito, que foi o respeito daqueles homens por você, como coordenadora, como chefe, né? E assim, isso é muito interessante, porque a gente ainda vive essa cultura do machismo, né, dentro do Brasil. É verdade. Uma mulher comandando é algo assim que dá certo, é algo assim que realmente, parece que, né? Às vezes alguns assustam, mas para nós é natural, um tipo de orgulho mesmo. E eu tenho a impressão que mulheres que comandam, elas gestoram muito melhor do que alguns homens por aí. Foi dado a elas o direito de gerar, né? Então, tá vendo? Algo diferenciado aí. Alguém brincou ontem que Deus criou o homem. E aí ele viu que tinha algo errado, e aí criou a perfeição que é a mulher. A perfeição que é a mulher. Se a mulher tem o poder de gerar, por que não tem o poder de gerir? Tá vendo? Até me Aí eu quero dar uma notícia bacana. Ótimo. A gente tá com uma filhinha nova, uma escola nova em São Sebastião. Tá? É o SED Zumbi dos Palmares, cujo prédio definitivo é aquele que vai ser reformado lá no complexo. Mas como está urgindo, a gente tem muito estudante de ensino médio e de anos finais precisando de escola. Nós estávamos aí com 200 alunos sem serem matriculados, as nossas salas de ensino médio abarrotadas, a gente tem sala com 55 alunos. Eu estudei na sala com 55 alunos, terceiro ano. Então o que a gente fez? A gente está alugando, com todo o apoio da Secretaria de Educação, a gente está alugando um prédio para o Zumbi dos Palmares funcionar até o prédio definitivo ficar pronto. Esse prédio é ali no ProDF, ele já está em fase de adequações, estão sendo feitas as adequações para receberem os alunos. A TerraCap já veio, já avaliou, o prédio está bacana. Mas como a gente estava com esses 200 meninos sem matrícula, o que a gente fez? A escola foi criada no Diário Oficial, então ela já existe.
Já foi nomeada a equipe gestora, a gente já tem diretor, vice e chefe de secretaria. E como o nosso centro de línguas estava sem alunos no turno da manhã, nós pegamos esses 200 alunos que estavam sem matrícula e já estamos atendendo desde o dia 7, segunda-feira, no Centro de Línguas de manhã. Que fica lá no Zumbi dos Palmares. Sim. Então, o SED Zumbi dos Palmares já está vivo, funcionando, por detrás com alunos e com professores desde o dia 7, que foi essa segunda-feira. Uau! Tá? É o nosso novo filhinho. Uau. Tá? Aliado a isso, a gente tem aí um chamamento público para mais uma escola classe, um chamamento para aluguel de um prédio. A gente já tem, inclusive, um prédio muito bacana aqui no Morro da Cruz que se inscreveu nesse chamamento público. Então, se der certo, a gente tem aí a perspectiva de mais daqui a uns 2 meses, 3 meses, que é o prazo legal de fazer esse trâmite de aluguel e tal. A gente vai abrir uma escola classe aqui no Morro da Cruz, provavelmente. E como é que está funcionando o Centro de Línguas? O Centro de Línguas está funcionando tarde e noite. Tá? As matrículas foram no período de matrículas normal. A gente está agora, excepcionalmente, com matrículas abertas para os interessados em cursar japonês. Uau. Nós já temos o professor, já temos a turma aberta, estamos captando alunos para fazer a matrícula. De quanto? Qual a idade? Procure aí para mim, por favor. Como é que é essa captação? Tá no Instagram do Centro de Línguas. Tá? A captação é lá, o aluno vai lá e se matricula, leva o documento e faz a matrícula. É só ter interesse e ir lá se matricular. E tá quais são os idiomas que tem nesse... A gente tem inglês, francês e espanhol. E japonês. E japonês. Que legal. A pessoa que fala japonês pode, mas a procura pode assistir os animes sem legenda. A procura é muito grande, as nossas turmas no vespertino e noturno estão lotadas, estão cheias. E a gente não tem mais turma e não tem mais atendimento porque a gente não tem banco de professores habilitados para trabalhar em centro de línguas. Então a gente não abriu. O que diferencia um professor de centro de línguas para um professor, sei lá, de inglês, assim? O professor de inglês ele pode dar aula numa turma regular normal. O professor de centro de línguas ele tem que apresentar algumas aptidões. É uma espécie de entrevista, uma aptidão específica, porque o trabalho do centro de línguas é muito diferenciado. Por exemplo, um professor de inglês na sala de aula, ele está ali com uma turma de 7º ano, 8º ano, ele fala em português para ensinar o inglês. O professor do centro de línguas, desde o primeiro momento, o aluno entrou na sala, é só inglês. Então, é uma aptidão diferenciada, né? O centro de línguas, ele é muito lúdico. Tanto que todas as nossas salas têm data show, todas as nossas salas têm um aparelhinho de som, porque eles trabalham muito com imagens. Traz a convivência. A convivência, exatamente. Os meninos fazem prova oral, prova escrita. Então, não é só aquele inglês da escola. Ele aprende realmente o inglês. O CIO daqui, que é o secretariado de línguas, ele funciona da mesma forma que o lá. Que qualquer outro centro de línguas. Porque é bastante. As nossas salas, as nossas turmas, as nossas salas são preparadas para o atendimento de acordo com o que tem que ser. Estamos disponibilizando vagas para o curso de japonês. Se você está cursando o ensino médio na rede pública e tem interesse nesse idioma, envie um e-mail. Aí tem aqui o sil.sebastião@gmail.com, informando o nome completo, telefone para contato e escola em que estuda. O prazo já está esgotado, mas a gente ainda está recebendo. Aliado assim, mas eu acho que não é essa aqui não, Ana Paula. Eu acho que tem uma captação mais recente. Dá uma olhadinha. Eu acho que tem mais turmas, eu acho que tem captação mais recente que eu vi hoje. Qualquer coisa você liga pro Atelmo aí. Tá bom? Eu acho que já passou o período de inscrição dos meninos do ensino médio e agora a gente já está atendendo comunidades. Mas ela vai verificar se pode. Você ficou interessado, né? Quer falar japonês, né? Japonês e inglês, né? Seria ótimo, parece coreano. Chique, né? Olha, coreano. Coreano. Bacana. É bem difícil. Eu nunca conheci e nem soube de alguém que falaria coreano. Você é a primeira. É só você entrar no mundo doramástico, dorameiros da vida, que você vai ver. É só você entrar na Feira dos Importados.
Lá tem um monte de japonês, eu acho que não. Eu acho que tem chinês e coreano. Chinês tem. É porque as pessoas confundem, Cauã. Vê o coreano e acha que é japonês. E vê que o japonês acha que é chinês. Não, a fala é totalmente diferente. Pela fala você reconhece, agora o grupo puxado é todo igual. Então, assim, lá na Feira dos Importados, como disse a Luciana, lá realmente o número de coreanos tem muito coreano. É bem maior. É da hora. Mas eu vejo assim, eu vejo a escrita, eu falo, Jesus amado, como é que aprendi? Agora você sabe que a gente está com projetos com as escolas para atendimento aos meninos venezuelanos, que nós temos muitos meninos. O centro de línguas, Como é que receberam essa? Porque assim, eles chegaram aqui. Estão matriculados na escola, normalmente, regular. E o Centro de Línguas tem dado suporte às escolas para o atendimento a esses alunos. Os venezuelanos, nós temos alunos indígenas também. Não, porque aqui não tem só os venezuelanos, né? Também tem alguns africanos a galera que não falam português. Porque exato. Eu falo que, às vezes, eu ando aqui hoje, né? Eu ando em São Sebastião e parece que eu tô atravessando barreiras de culturas, porque eu vejo vários, tem uns venezuelanos e tem aqueles, como é que chama? Aqueles que vendem, fazem as vendinhas. Os indianos. Os indianos. Aqui também tem... Você tem a galera da Barbona aí, os caras... Os árabes, os libaneses. Tem até já umas lojas assim que você olha que ele tá vendendo ovo, daí ele tá vendendo uma camiseta, já tá vendendo uma Os indianos gostam de vender verdura. Geralmente o verdurão é do indiano. Sim, isso. Não é? Indianos. E assim, como é que leva uma sala de aula assim? Ou é separado ou é todo mundo junto? Todo mundo junto. E aí você pergunta, por que o professor adoece? O professor adoece. 3 TDAH, 2 TEA, que é o autista, 1 síndrome de Down, um venezuelano, um indiano. Como é que o professor adoece? Mano, o venezuelano tá entendendo. Eu recebi lá no Riacho Fundo, uma família. Eram 3 irmãos indianos. Uma do 2º ano, uma do 4º ano, um do 4º ano e uma do 6º ano. A do 6º ano sabia um pouquinho de inglês, então foi mais fácil. A de 2º ano ainda estava no período de alfabetização, então ela já foi alfabetizada, começou a ser alfabetizada aí pelo português. Mas o do 4º ano foi uma dificuldade muito grande. A gente precisou de muita ajuda na regional de ensino, do centro de línguas, para conseguir alcançar essa criança de alguma forma. E para vocês acharem alguém que entendesse a língua. Exatamente. Que é o negócio. Mas... Aí, pra gente ter algum acesso a ele, o que a gente fazia? A gente trazia a irmã do 6º ano no turno contrário para ficar junto com ele. Por quê? Porque ela falava inglês, então os professores rateavam ali um pouquinho, conseguiam se comunicar com o menino através do inglês, até ele conseguir aprender alguma coisa em português. Que da hora. São muitas experiências. São muitas barreiras quebrando aí. São muitas emoções, né? Gente do céu. Tiveram 65 inscrições e só tem 45 vagas. Então não tem mais japonês, gente. Não tem. Por enquanto. A tem gente que esperar se essas pessoas que se inscreveram vão confirmar a matrícula. Para completar. Caso não efetivem, vai surgir e ela avisa. Tá bom. Tá bom? Combinado. Beleza. Eu te aviso. Beleza. Olha aí, o podcast, gente, é bom que eu converso com pessoas, eu crio network, eu crio contato. Tá vendo? Contato. Olha, contato vale mais do que dinheiro. Exatamente. Com certeza. Isso é vale verdade. Muito mais. É igual amigo. Quem tem amigo tem tudo. Tem tudo. Não o amigo da onça, mas o amigo do amigo. É melhor que... É difícil, menina. São os amigos da onça. É difícil diferenciar, né, Marcela? Quem são os amigos da onça? Ruim é onça, né? Exatamente. Exatamente. E conta mais você nessas situações aqui que tá tendo. Aqui em São Sebastião tem muito disso, assim, dessa miscigenação, que o Brasil agora virou mundo, né? Virou mundo. Tem muito. Aqui a gente está com um quantitativo bem elevado, especialmente dos venezuelanos. Né? Tanto que a gente nem pediu, o próprio Centro de Língua se dispôs a prestar um auxílio às escolas em relação a esses meninos venezuelanos, por conta dessa dificuldade da língua. E a integração desses... Aí eles se integram bonitinho. E os nossos meninos, os nossos alunos,
eles são muito acolhedores. Eles não rejeitam. Isso o brasileiro tem isso, né? Tem isso. Na raiz. Tem isso, mas depende também da região. Assim, o fato deles de ser uma cidade mais afastada, de ser uma cidade com muita carência em muitas áreas, faz com que esses meninos sejam talvez mais humanos, mais próximos. Gente, então nós eles da periferia, nós somos mais se acolhem melhor. Nós somos mais apaixonantes. Nós somos, não, calma, nós somos mais apaixonantes. De quebradinha. Agora, Luciano, você falando, quando você começou a falar nisso tudo, a única visão que eu fico pensando, gente, nós estamos aqui na periferia da cidade, aqui em Brasília, capital federal. Como é que não deve ser a vida escolar no morro? No morro, sabe? Assim, nesses morros que ainda não foram, que ainda continuam em guerra, no tráfico. Como é que não deve ser a vida de um professor, gente? A dificuldade que um professor não deve viver no morro do Rio de Janeiro, de São Paulo. Gente, deve ser algo assim, fora totalmente surreal. Totalmente surreal. De ter que se esconder, tá ali no meio da aula, começa um tiroteio, abaixa todo mundo, esconde todo mundo. Porque ela trata, porque assim, a realidade, se tiver... Não, mas eu já vivi essa situação lá no Riacho Fundo. Porque assim, você começar um tiroteio na porta da escola, o cara ser alvejado assim na porta da escola e a gente correr abaixando os meninos em sala de aula e tal. Já vivi isso também. Porque assim, no morro, Luciana, tipo, você trabalha para o Estado, mas só que você responde ao dono do morro, do pedaço ali, que é um traficante, alguém de... Né, que se você, de repente, pelo que eu vejo e que a gente acompanha, dependendo das facções, você olhar todo já era, né? Exatamente. Então, assim, aí se você imaginar aqui pra periferia, né, na realidade, o professor já adoece, imagina para esse... Imagina... nesse interiorzão aí desse Brasilzão. Manaus, que a dificuldade... Aquelas ribeirinhos, né? Que muita coisa tem que chegar de barco. Aquelas escolinhas afastadas que são muito seriadas, que funcionam num barraquinho e tem ali menino do 1º ao 5º ano tudo junto na mesma sala, menino do 6º ao 9º ano tudo junto na mesma sala, são muito seriadas. Por quê? São poucos alunos, a escola é pequena, e não tem professor para colocar um para cada série. Então o professor tem ali uma... É bem ruim, né? Que o do 6º vai pro 9º rapidão. A realidade é bem complexa, é bem puxada. Mas aqui, essa semana nós tivemos um episódio assim, triste, fatídico, aqui no Chicão. O ônibus com o nosso transporte escolar dos alunos chegou por volta de 12:30 para deixar os alunos da tarde e buscar os alunos da manhã. E o motorista e os alunos foram rendidos por 3 bandidos. Um deles estava armado. E eles fizeram um arrastão dentro do ônibus escolar. Levaram até a chave do ônibus. Meu Deus. Levaram todos os celulares, tênis dos meninos. Então, aí, assim, eu imagino esses meninos indo para a escola no dia seguinte. O receio, o medo deles. E o medo de que aconteça de novo. Então, é complicado. Porque nós somos uma cidade tranquila, porém a gente ainda é de periferia, né? A gente ainda tem a realidade. E o que leva uma criatura dessa a assaltar estudante, gente? Os meninos chegando para estudar. Levar os tênis, que os coitados dos pais suaram ali para comprar, para dar o tênis para o menino no início do ano letivo. Os camaradas levaram todos os tênis bons dos meninos, levaram todos os celulares. Você tem uma diferença do morro, porque o dono do morro, se acontece isso no morro, o cara que fez ele já isso... tá contando história pra sua amiga. Exatamente. Mas mesmo assim, olhando assim, eu trago essa realidade, olhando essa visão toda da área de professores, porque eu sou muito encantada pela cultura coreana. E assim, uma das profissões que lá é top de linha, é o melhor salário, né? Quando a gente estuda a história, é a questão dos professores. Né? Porque eles usam a cultura, 2 profissões lá são top de linhas, que são professores e médicos. E eles ensinam que os professores... Tipo assim, o professor, ele tem na Coreia o lugar do pai. Professor ou professora, da ponto de... Lá continua, palmatório, essas questões de educação. Lá para eles é educação. Né? Porque assim, eu sou muito contra essas leis, muito... uma coisa é você espancar, outra coisa é você educar. E tipo, eu fui educada à base de algum chicote e não morri. Então, mas tudo bem, né? Vamos aqui levantar a polêmica e não ser lixado na internet.
mas algumas coisas no Brasil são bem radicais e negativo. Host de podcast a favor da taca. Porque são algumas coisas que são extremamente negativas. Mas assim, lá os professores, eles são bem acolhidos, né? E eles falam, não existiria qualquer outra profissão se não existisse professor. Porque o professor é quem ensina. Então eu vejo no Brasil essa falta de amor, né? E de respeito pelo mestre, né? Porque é aquela questão... Esse reconhecimento, esse reconhecimento. O meu filho, ele passa a maior parte do dia dele dentro de uma sala de aula. O meu sobrinho, no caso, eu não tenho filho, eu tenho sobrinhos. Que saem 1 hora da tarde e voltam às 18 horas. Agora, daqui que chega. Você sabe que até isso a pandemia trouxe algum reconhecimento para os professores. Sério? Porque os pais tiveram que assumir os filhos dentro de casa durante quase 2 anos. Gente, o que teve de pai dizendo, pelo amor de Deus, agora eu entendo que é ser professor, e o pai tendo que acompanhar a atividade. O pai tem que lembrar, um pai já nunca mais viu o que era MMC e teve que ensinar o camisetinha lá. A gente teve muito reconhecimento nesse período de pandemia. Tá vendo que nem tudo o pai nem lembra, mas ficou a regra de um crase e tá lá ensinando o camisetinha. Ótimo, muito bom, excelente. Houve muito, a gente viu muito relato assim, de reconhecimento dos pais nesse sentido. Conta um relato engraçado que você ouviu assim. Não, nesse sentido mesmo, de que não tá dando conta mais. Tinha até um meme, né? Uma da barata? Não, do cara dizendo que ligou no celular da professora para simular um sequestro. A professora só falava da atividade remota do Google Meet, do Google Classroom. Também não, e aí eu gostava, esse me replicou bastante, que foi a criança e a mãe, né? Ela falava assim, você prefere estudar com a mamãe ou com a tia na sala de aula? Lógico que com a minha professora. Por quê? É porque a minha professora, ela fala comigo com educação, né? Você não, a senhora dá só descachou em cima de mim. Você não tem paciência. Não tem paciência. Né? E é algo realmente, mas que bom que trouxe essa visão, né? Porque eu sempre olhei quando eu via, né, lá fora essa questão, eu falei, gente, a gente podia pegar um pouquinho disso para nós. Do homeschooling, né? Porque tem crianças, né, na gringa que não vão para a escola, nunca foram. Como é que é? Você tocou num ponto que fazia muito tempo que eu queria lidar com ele. Como é que você vê esse negócio de ensino em casa? A criança não... Fica faltando algo, não? Bom, já é lei no Distrito Federal, ainda falta ser regulamentada. Então, institucionalmente, falando como coordenadora da Regional de Ensino, o que estiver posto, nós temos que fazer valer. E como é que funciona? Não foi regulamentada ainda, mas já é uma lei, já foi aprovada na Câmara Legislativa, e se não me falha a memória, foi sancionada pelo governador. Já é uma lei. Agora, se você perguntar a minha opinião, Luciana Pontes, não professora, não coordenadora, a criança precisa da socialização. Então a escola ela não vem só no intuito de transmitir conteúdo. A escola também faz com que o aluno aprenda a viver em sociedade. E todos nós precisamos disso. Então se o menino fica enclausurado dentro de casa, ele pode até aprender o conteúdo, mas ele não vai ter o convívio social. E como é que ele vai pro mercado de trabalho depois? Exatamente. É tanto convívio social e interatividade que aluno cola. E um ser que não sabe conviver socialmente, ele vai ser um problema para a sociedade depois. Eu que o digo. Né? Porque se ele não tem convívio social, como é que ele vai, por exemplo, saber se portar numa igreja, saber se portar no transporte público, saber se portar no mercado de trabalho, se ele não tem o convívio social? Se ele não sabe respeitar um par, se ele não sabe o que é ter um colega dividindo uma merenda com ele, se ele não sabe o que é dividir um brinquedo com um colega no parque da escola, né? Então, é muito complexo isso. Então, e também, hoje, como também tem a questão da criança especial, e quando você faz essa mistura, inclusão, você também traz naquela criança
né, um certo amor, uma proteção, porque ela vai, né, saber lidar com aquilo que é diferente. Exato. Quando a gente tem um aluno com necessidades especiais incluído, e essa é a proposta da inclusão mesmo, a ideia é essa, é que não só ele seja incluído na sociedade, aprenda a conviver com os demais, mas que também os demais aprendam a conviver com as diferenças. Né? Então, os que não têm as necessidades especiais, eles precisam aprender a conviver, a acolher, a respeitar, a ajudar, né, aquele que tem necessidades especiais. Então eu acho que essa é a maior proposta da inclusão, é trazer esses meninos para o convívio, não só para o aprendizado deles, mas para o aprendizado de todo mundo. Na minha visão, essa é a verdadeira inclusão. Exato. Entendeu? Porque há muitas inclusões falando por aí, mas essa é de fato de verdade. Porque você está lidando com uma situação totalmente real e diferenciada. Exato. Né? Realmente ser uma coordenadora e um professor é um desafio. É um desafio. A gente sabe que amor não enche barriga, né? Então o povo diz assim, ser professor tem que ter muito amor e tal. A gente não faz, se disser assim, trabalha por amor, ninguém vai, né? A gente trabalha, claro, para colocar o sustento dentro da nossa casa. Todos nós. Mas se você não tiver amor pelo que você faz, primeiro, você trabalha infeliz, você não faz bem e você não aguenta ficar 32 anos como eu. Então, a gente vê muitos jovens, por exemplo, entram na profissão e logo eles procuram sair porque eles já vêm ali, já percebem que não tem, assim, aquela chamada, aquele diferencial, porque para ser professor realmente tem que ter. Igual você falou, amor pela profissão não é barriga, né? Tem que ser bem pago. Não é verdade? Exato. Vamos dar nome aos bois, tem que ser bem pago. O professor, hoje eu vejo essa desvalorização e muita gente, querendo ou não, eu sou muito ligado no digital, e querendo ou não, muito professor migrando o seu jeito de ensinar para o digital. Uhum. Eu tive um professor de matemática, Felipe, que ele transformava a sala de aula, a aula dele de matemática, numa balada. Em resumo, era isso. E, cara... Vocês aprendiam. A gente aprendia. Não era balada, era música, e copiava com música, e fazia. E hoje ele tá migrando pro digital. Porque todo esse esforço, em resumo, não foi valorizado dentro da sala de aula. E eu te digo mais, depois da pandemia, os professores precisam mudar a postura em sala de aula. Não dá mais para ser cuspe e giz. Os alunos não vão se contentar com isso. A gente não vai conseguir manter nossos alunos em sala de aula 5 horas, depois dele ter experimentado a tecnologia. A gente não vai conseguir manter se a gente não se... O advento da internet trouxe isso, né? O advento da internet trouxe esse ressignificar, essa reinvenção. Mas você fala como assim, do aluno ficar normal todo o tempo trancado em sala de aula? O professor vai ter que fazer diferente. Não dá para você ficar mais trabalhando com o aluno no quadro e o menino sentado. O menino ele tem acesso à internet. Ele tem acesso à informação. O que você precisa como professor é ensinar esse menino a usar essa ferramenta. Com certeza. É a mesma coisa, eu sempre porque senão você vai ficar dando aula e o menino no WhatsApp, o menino no Instagram, o menino no não sei o quê. Então, você vai ter que otimizar essa utilização. Porque senão você não vai conseguir prender a atenção, especialmente dos meninos mais velhos, anos finais, ensino médio. Você vai concorrer com a internet, você ali no quadro passando uma matéria, o menino tendo acesso à internet aqui com tudo. Chata pra caramba. Eu sempre falo essa questão, às vezes eu vejo algumas pessoas falando contra a internet, né? Pais ou religiosos, e aí eu falo, gente, não é você tirar a pessoa da internet, o adolescente, não, é você ensiná-lo a usar. Né? Entendeu? A usar. É igual a rede social TikTok, que hoje é o auge. Você vê muita coisa terrível ali. Você vê adolescente com as danças assim, que eu falo, mas essa criatura não tem pai nem mãe não, porque não tem lógica. Uhum. Mas é porque eu tiro daquilo que eu vejo dentro de casa. Hoje em dia, né, a criança chora. Na verdade, a criança já nasce com arroba, né? Já nasce com a rede social. Uhum.
Então a criança chora, ai meu filho, pega aqui, você vai ver um desenhozinho. E ela entrega o celular na mão dela, acabou. Então ali já é um descontrole, né, Luciana? Já babá tecnológica. Pois é, e aí vai pra escola, porque existe uma cultura, não sei se ainda existe, mas na minha época existia, que a gente ia pra escola, era responsabilidade, o pai e a mãe, muitos, não todos, mas em muitos casos não estavam nem aí. Né? Como se fosse responsabilidade do professor se tornar pai e mãe naquele lugar daquele monte de menino. Né? Exatamente. Então, essa questão do... Mãe de igual você está falando, do professor é um desafio entre o professor e a casa, né? A família. De você educar o adolescente. Se você educar a criança ou o adolescente, você vai ter um adulto saudável. Não adianta ficar falando da geração miojo, não adianta ficar batendo no jovem à torta e à direita, porque ele consome muita informação e aí ele fica meio retardado em algumas situações. Né? Mas a questão é que a própria sociedade, pai e mãe em si, ela peca nessa questão de você mesmo dar. A criança ela nem é famosa, é uma criança de pai e mãe normal, e ela já vai pro Instagram. Os pais fazem Instagram, e começam a postar a vida da criança ali num todo. Aí ela cresce totalmente desregulada, com a mente totalmente acelerada, né, gerando bastante, querendo informação em excesso, porque o Google tá aí para isso. Né? Mas é tudo uma questão de educação, né? Exatamente. E a gente precisa oferecer para esses meninos isso, esse atrativo na escola, porque senão você não vai conseguir competir. Educação e equilíbrio, né? Você tem canais hoje no YouTube que ensinam a Segunda Guerra Mundial muito melhor do que qualquer professor. E hoje o seu professor não se reinventa para aprender até a linguagem de como falar hoje pro jovem, pro adolescente, pra criança, ele vai perder muito tempo. Vai perder tempo. E os meninos vão perder o incentivo. O incentivo de ir pra escola. Vai ficar lá e vai ficar a ver navios, né? Porque eu vou pra escola, mas chegar em casa, eu só vou pra escola porque eu preciso fazer a prova, porque eu tenho que ter um diploma. Já começa assim. Aí eu vou chegar em casa, eu não aprendi, sei lá, Segunda Guerra Mundial, eu vou entrar no canal Nostalgia, e eu entro lá e vejo a história da Segunda Guerra Mundial, eu aprendi, faço a prova e vou embora. Exato. Meu Deus, que desafio. É um desafio. E como é que tá o ensino? Você fala que você comentou que as regionais de ensino tem um curso de formação para esses professores, né? Não é uma graduação, é apenas para né, familiarizar. Como é que tá essa nova adequação do professor com a internet, com essas novas linguagens, novas mídias? A EAP, que é a nossa escola de formação, ela tem se preocupado com isso, né? Então eles estão organizando cursos voltados para essa área, né? A princípio, esses cursos, eles começaram já a acontecer no período virtual. No ano passado a gente teve bastante curso. E agora o pessoal está trazendo a proposta, inclusive, de ter polos. Então, por exemplo, o professor não vai precisar sair daqui de São Sebastião para ir lá para o Plano fazer o curso. A gente vai oferecer o curso aqui na cidade de São Sebastião, com certificação e tal, para que ele possa ter esse conhecimento, né? Porque quem ensina precisa estar em constante reciclagem para poder se atualizar. Não estou falando assim, o professor agora tem que se tornar um programador, um hacker. Não precisa, mas assim, é a integração, né, a adequação desse novo. Mas a EAP tem se preocupado com temas nesse sentido e tem trazido propostas de cursos nessa área. Você tem alguma situação dessa que você pode citar? Tenho não. Mas eu tive, por exemplo, na pandemia, algumas situações de professores que chegaram, inclusive, a ser devolvidos de escola porque não estavam se adaptando ao trabalho virtual. Não conseguiu, não fazia, ou fazia de uma maneira inadequada, postava uma atividade lá no domingo para a semana toda programada. Então, assim, algumas situações assim, bem dificultosas. Muitos alunos com muito acesso às redes sociais, inclusive as redes sociais de professores. Então, o professor com situações assim meio delicadas nas redes sociais. Muito legal, e os pais e os alunos todos
né, participando e vendo. Então, assim, a gente teve muita situação assim, voltada para essas questões internéticas. Então, nós que estamos do lado de cá, a gente não tinha nem noção do quanto foi complicado a vida de vocês. Tinha não. Porque realmente é muito natural. Foi uma pandemia. É muito natural, igual você falando de rede social, o professor e a professora lindona, bonitona lá tem uma rede aberta. Ela não vai pensar, nossa, meu aluno vai vir aqui. Não, tem uma professora de inglês que é famosíssima no TikTok lá, que fica fazendo dancinha com os alunos no meio da sala. Pois é, só que realmente é bem indigesto algumas situações, né? Tem coisas que não são aceitáveis, né? Tem coisas que são até, assim... Você convive, você a rede é da pessoa. Quem somos nós para censurar qualquer coisa que a pessoa ainda mais um país laico, mais livre, né? Você pode ir. Mas, assim, a gente enfrentou algumas situações assim, difíceis, delicadas em relação a isso. Que um ex-presidente candidato à presidência. Por favor, tenha cuidado, né? Porque assim, nós somos um país livre na nossa ressaltar! Vale lembrar que que a promessa dele é que ele vai nos restringir, censurar o poder. Que veja bem, nós não vamos citar o nome, mas, né? Então assim, ele só tem nome na mão. O Lalo quer postar o nome dele, o Lalo. Tá dizendo que vai cercear esse nosso direito de fazer o que quiser na rede social, né? É isso, gente. A gente tem hoje quase 23 mil estudantes em São Sebastião. Uau! É muito menino. É muito menino. Né? A gente tem a maior frota de transporte escolar do DF. Nós temos hoje 98 ônibus. Aqui? Uau! Só de transporte escolar em São Sebastião. Não, só no Morro da Cruz. Eu acho que dos 98 tá no Morro da Cruz. E assim, meu amigo, meio-dia você não anda no Morro da Cruz. Depois agora com o retorno, agora no início do ano mesmo, né? Porque no final do ano a gente teve aquele retorno presencial, mas ele começou híbrido e tal, e quando retornou todo mundo, as escolas já estavam encerrando mesmo. Tudo normal. Então o que a gente teve de retorno mesmo foi agora. Então, a gente tem enfrentado algumas dificuldades, especialmente em relação ao transporte escolar, porque a gente teve um boom, um crescimento muito grande de estudantes no quantitativo de usuários do transporte escolar. Então, a gente está fazendo essas adequações de linha. Peço até quem estiver escutando aí que, assim, tenha um pouquinho de paciência, porque é um jogo de xadrez. Você tira daqui, põe ali, mas ali faz falta. E aí você vai tentando montar. A gente não pode simplesmente ir solicitando mais ônibus, porque você tem que justificar isso. Você tem que verificar se a demanda está condizente, você tem que verificar se o itinerário está sendo de acordo com o que tem que ser feito. Então, a gente tem tentado fazer essas adequações. O cálculo da rota, o cálculo da gasolina, isso tudo. Né? Tem menino que, por exemplo, estava no ônibus, mas não estava inscrito na lista de presença. Então, a gente está fazendo todas essas correções, todas essas adequações. O que era antigamente só um problema com a merenda, porque antigamente era assim, né? Eles iam para a escola, o que a gente via no jornal, acompanhava nos DF da que vida. Muita coisa é fake também, viu? Lógico, né? Eles pegam ali, por exemplo, teve uma matéria que saiu no final do ano, quando houve o retorno, de um diretor do Simpro abrindo a porta de uma geladeira de uma escola e dizendo, olha aqui, não tem nada. Aí o nosso colega, coordenador da regional, correu na escola para ver o que era. O freezer, a geladeira estava vazia porque estava descongelando para limpar. Estava tudo armazenado no freezer. E aí a pessoa vai lá, faz a camiseta. Né, diz, a escola está sem merenda nenhuma. Então a gente tem que ver o que é fato, o que é fake, porque fato ou fake? Porque verdade. Tem muita coisa que não procede. Hoje nós não temos problema com merenda em nenhuma escola. Todas as escolas estão sendo bem supridas. Todas as escolas recebem os gêneros duradouros, os não perecíveis, recebe os gêneros perecíveis semanalmente, recebe verdura e fruta da comunidade local, da agricultura local. Então, assim, é tudo fresquinho, tudo novinho, tudo
tudo balanceado, hoje a gente tem carne, tem frango, tem peixe na alimentação dos meninos, tá muito bacana, muito redondinha a alimentação escolar. E aqui a gente está com algumas dificuldades nessa questão do transporte que a gente vai tentando ajustar. Hoje, por exemplo, a gente viu uma fala no Facebook de alguém aí que iam chamar a Record TV porque vários alunos do Morro da Cruz estão sem ônibus. Aí a gente correu atrás. A gente tem ônibus rodando no Morro da Cruz com 16 alunos de manhã, 18 à tarde, porque não tem aluno. Aí a gente ligou para essa pessoa e pediu para ela explicar. De fato, os meninos estão sem ônibus. Quando a gente ligou, a gente falou, mas vocês já procuraram a escola ou a regional? Não, a gente quer procurar a Record. A Record vai resolver? Lógico que não, gente. Quem vai resolver? Por favor. Não é a regional ou a escola? Para de passar vergonha, meu povo. Né? Então a gente chamou a pessoa, já estou agendada também com o líder comunitário do Morro da Cruz, para a gente sentar e colocar tudo bonitinho, tentar adequar, ver onde é que está esse menino que está sem ônibus, porque o ônibus está rodando vazio. Então, a gente tem que... Gente, eu quero perguntar assim para Luciano. Luciano, você dá curso de coordenação, filho? Assim, de administração pro povo? Eu acho que, assim, acho que tem um povo que administra, assim, que tá precisando pegar uns cursos com a Luciana. Acho oh, não. Meu Deus. Não acha não? Eu sei não, viu? A gente fica monitorando. Quando surgem esses problemas, a gente tenta resolver. Se o problema existe, vamos tentar resolver. Adianta chamar... A rede A ou a rede B? Quem resolve? O cara vai ser. Aí chega o Tem que, como diz o cara, tem que ir dos donos dos bois, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Aí o cara quer se chamar o Henrique Chaves pra cadastrar o camisetinha menino no transporte escolar. Gente, pelo amor de Deus, é muita comédia. Assim. É isso. Tem outra coisa, gente. A gente tem que observar muito, ter muito cuidado, porque nós estamos no ano eleitoral. Então, muita coisa que vai acontecer na internet é muito fake news. Porque Exatamente. a pessoa precisa trazer para ela a realidade. É para promover um e derrubar outro. Isso. Exatamente. Então, muita coisa que vai acontecer, então, muito cuidado. Né? Então, você tem que... A Luciana, com certeza, lá tem as portas abertas para a comunidade. Para a comunidade o tempo todo. E às vezes chegam lá mães nervosas. A gente já foi na escola, já tentou isso, já tentou aquilo. A gente de imediato soluciona o problema. A gente tem uma assessoria muito bacana na regional. O pessoal atende assim com muito carinho. Esse foi a nossa condição para a nossa equipe ser formada. A gente tem que ter um excelente atendimento ao público. Então, todo mundo que está lá trata muito bem. E se não tratar, a gente troca. Porque a gente entende que nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui para quê? Para servir? Para servir ao público. E quem é o nosso cliente? O aluno. Então, a gente tem que oferecer para ele o melhor serviço. Luciana, já indo assim para a final, eu quero que você deixe uma mensagem para a posteridade que vai ficar aí registrado para educação, primeiro. Tem uns pedidos especiais para você. Para educação. Para educação. Depois é a minha que eu vou pedir. Eu tenho a mensagem para os meninos, para os nossos estudantes, para eles valorizarem mais a escola que eles têm. Porque, como eu já falei antes, o tempo de escola passa, depois vem as dificuldades da vida, e às vezes a gente perde tempo na escola, perde tempo, literalmente. Você tem que estar lá, então faz bem feito. Porque não vai ter jeito. Se você não estiver lá, seu pai vai ser denunciado, você vai ter que, né? Então, esteja lá e aproveite o seu tempo na escola. Essa é a minha mensagem para os nossos alunos. Como foi o Dia Internacional da Mulher ontem, e eu acredito que o lugar da mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser. E a data, assim, eu não sou muito... A única data que eu realmente comemoro nessa vida é o dia que eu nasci, porque foi, assim, um dia extraordinário. Né? Então, é uma data importante para mim. Mas, assim, qual a mensagem que você deixa para as mulheres, e principalmente as mulheres da periferia? Nós somos inspiradoras. E olha, as mulheres da periferia são guerreiras, mais guerreiras que muitas por aí. A maioria são chefes de família, mães e pais, e se viram para conseguir sustentar, trazer o sustento para casa e educar os filhos. Então, eu quero só parabenizar e pedir que, se na medida do possível você tiver um tempinho a mais para dedicar, especialmente à vida escolar do seu filho, faça isso, porque é isso que ele leva para a vida toda. O que não pode faltar na vida da Luciana Pontes?
que não pode faltar na minha vida? Amigos. Eu ia dificultar, eu falar além de sala de aula, além de coordenação. Amigos, porque quando você tem amigos, você é especial, né? Olha lá, a Ana Paula, não posso faltar na minha vida. A gente tem, assim, graças a Deus eu estou numa fase muito boa, assim, da vida. Eu tenho filhas maravilhosas que já estão engrenadas profissionalmente. Eu tenho um namorado maravilhoso, que eu amo, né? Minha família, minha mãe está bem de saúde. Luana Pontes é sua filha? Luana Pontes. Ela disse que você é um arraso. Né? E estou realizada profissionalmente também, porque eu estou fazendo uma coisa muito bacana, a gente vê o resultado, vê a coisa acontecer, e isso é muito legal. E eu acho que nesse momento, assim, os amigos são essenciais, essas pessoas que estão juntinhas, que é claro que além da família, além das filhas e do namorado e tal, mas os amigos são indispensáveis. E se você não tivesse um outdoor que seria mostrado para o mundo inteiro, qual a mensagem que estaria escrito nele? Tem um versículo que eu amo muito, em Provérbios, eu colocaria ele. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Luciana, o seu trabalho aqui em São Sebastião, que é uma cidade totalmente esquecida pelos nossos governadores, pelo nosso governo, no caso do seu trabalho, tem o apoio do governador? Tem. Eu tenho o apoio do governador. Inclusive, ele ficou muito satisfeito, muito feliz com a execução dessa obra do complexo. Ele esteve aqui, ele ficou assim encantado. Eu tenho o apoio da Secretaria de Educação, na pessoa da secretária, que é a professora Elvia, que também tem assim, nos ajudado, nos socorrido, tem tido um olhar muito especial, até porque ela já trabalhou aqui em São Sebastião, ela conhece muito a realidade, ela também já foi secretária de Agricultura do DF, ela conhece a nossa realidade das escolas do campo, então ela tem realmente feito diferença. E tem o apoio do meu deputado Reginaldo Sardinha, que eu não posso deixar de falar no nome dele, que se eu estou aqui é porque ele lembrou de me citar para vir para cá. E o que a gente pode, o que a gente pede para ele, ele tem feito empenho para trazer para a cidade. Então, vitória maior que essa do complexo, eu acho que não tem como eu não acho que citar. foi, nesses tempos, foi uma das maiores e mais expressivas vitórias que esse governo teve. Com certeza. Para nós, isso é a nossa realidade, né? A gente está trazendo para a nossa realidade. Então, e assim, o nosso podcast, ele tem um segredo, que ele tem que bater 2 horas, né? E falta só pouquíssima coisa aqui pra gente chegar lá. Então, assim, eu, né, anfitriã desse podcast, quero dizer que foi uma honra trazer você aqui, você aceitar esse convite, trocar esse papo com a gente. Coisas que eu não sabia, Caola. Sabe, assim, situações assim que agregaram bastante pra minha realidade. Essa que teve imigrantes, os imigrantes, porque o Brasil virou mundo, né, agora? Então, São Sebastião virou outra realidade. Assim, é satisfatório para mim saber que a nossa educação, porque assim, eu acredito que a transformação do país está na educação. Eu acredito que durante muito tempo os nossos governantes não investiram em educação porque queriam um povo burro. Um povo sem educação, ele não sabe quem votar. Ele não sabe quem colocar lá, porque ele não vai entender de nada. Mas sabendo que através de uma educadora, né, que nós estamos evoluindo, né, mesmo que seja em passos pequenos, na visão de muitos, mas que na minha visão, pelo que você trouxe para nós estamos correndo e não só andando, mas a gente já correu bastante, é muito satisfatório. E com certeza essa informação agregou na vida de muitos hoje. De muita gente. E eu sou muito grata por você ter tirado esse quase 2 horas, que falta aí pouquíssimo, para estar aqui com a gente, abrilhantando o nosso podcast. Muito, muito grata mesmo. Também sou grato a essa sua presença, porque esclarece muita coisa. Esclarece muita coisa tanto para mim, eu sou filho, ela é minha madrasta, mas eu digo que sou filho dela. Educadora também, né, Carol? Educadora que trabalhou com ensino infantil, não trabalhou na Secretaria de Educação, mas trabalhou muito tempo com ensino infantil. Então, assim, a realidade do professor eu conheço. Então, tipo, você ter hoje uma gestão exemplar como a sua, aqui em São Sebastião, é motivo de muita alegria para mim, porque eu via
Eu vi, tem até um relato que uma vez a Jeane, ela sempre amou muito a profissão. Então ela fazia de tudo para ensinar o aluno, aos alunos dela, de maneira que fosse mais lúdica, de maneira que ele aprendesse. E uma certa vez ela comprou um abacaxi e não deixou ninguém comer em casa, porque ela tinha que dar aula com esse abacaxi, cara. E todo mundo ficou namorando abacaxi. Sério, em casa. Porque ela fazia isso pros alunos, sabe? Ela tinha esse amor pela profissão e é o mesmo amor que eu vejo em você. Porque você tem esse amor, igual você falou, se arrepiou, ainda existe amor. Então, existe amor. Se tem esse amor. Os olhos dela brilhando. Todo tempo que ela tava falando aqui, os olhos dela estavam brilhando. Eu observei isso também. Então, é muito motivo de muita alegria pra mim, motivo de muita honra ter recebido você aqui. Muito obrigado por esse papo maravilhoso que você fez. Eu que agradeço, né? Eu acho que, como eu já falei, a nossa função é servir a comunidade. Eu acho que trazer informação é uma forma de estar servindo, né? Então, sempre que eu tenho essas oportunidades, sempre que o pessoal na cidade me convida, eu participo, porque às vezes o pessoal acha que a regional é assim, inacessível e não conhece e tal. Então, mas a gente está lá aberto, a Luciana Pontes, tá? A gente está lá de portas abertas todo dia, chegou, a gente atende e assim, a gente comete erros, claro, mas a gente tem tentado acertar e a gente tem tentado oferecer para essa cidade qualidade na educação. Né? Além dessas conquistas, né, da escola que a gente abriu essa semana, além do SEI que a gente já abriu também aqui no Parque dos IPs, desse chamamento para o aluguel de um prédio para a escola classe, a gente tem mais 2 licitações prontas, só aguardando implantar o canteiro de obra para Mangueiral, que também vão ser escolas nossas. Então nós temos a escola classe e um sede no Mangueiral, a licitação já foi finalizada, a gente está aguardando implantar o canteiro de obra para a gente ir lá lançar a pedra fundamental de mais 2 escolas para atender os nossos alunos aqui na região. Uau! Isso é exemplo de gestão. Ela vai abrir um curso, tá, gente? Se isso chegar no camiseta, né? Depende de camiseta. Você tá precisando só uma dica, suave. Conecte. A dica é ter uma equipe muito eficiente, o pessoal é muito bom de trabalho. Tá vendo aí? Escute isso, camiseta. Então, dê a sua dica a esse camiseta que você Uma boa gestão. Uma boa gestão. Parabéns pela boa gestão. E assim, os elogios são vários aí para todo lado, pessoal. Obrigada. Tem rendido. Porque assim, uma boa equipe é formada por um bom gestor. Começa porque aí. Se não tiver um bom gestor, meu amor. Nem se forma equipe. Nem se forma equipe. É verdade. Então, é verdade. E assim, para mim e para as mulheres de São Sebastião é um motivo de orgulho. Ter uma mulher equilibrada e com mão forte, com amor, para poder gerir a nossa educação, que é o principal de tudo. Que é o principal, é o início. Se nós não tivermos educação, não vamos para lugar nenhum. Se a gente não tiver educação, a gente vai ter que abrir mais sala de aula dentro dos presídios, dentro do socioeducativo. Isso. Né? Então, a gente precisa investir nisso aqui mesmo. Isso. Eu ia até perguntar isso, mas já está acabando já? Já estamos já chegando por fim. Quero dizer para vocês que sexta-feira, nós vamos estar aqui novamente. Vai estar aqui, Cauã, sexta-feira? Não sei, vou estar aqui. Será que eu vou morrer até lá? Ai, meu Deus! Gente, a Globo tá perdendo o rei do drama, tá? Então, sexta-feira nós estaremos aqui. Se eu não me engano, nós vamos estar com a área da cultura. Sim. Vamos estar com a área da cultura. A gente vai estar falando sobre um pouco da cultura da cidade. Para que lado que ela está indo, como é que se ela existe de verdade, né? Como é que existe essa cultura aqui da cidade? A grande dúvida. A grande dúvida. Vamos estar aqui com ele aqui, né, o nosso convidado. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais aí para vocês saberem quem é que vai estar conosco aqui na sexta-feira, né? Quem é a camiseta que vai sentar aqui? Nosso sextor, né? Sabe assim, gente, o Cauã tá andando muito com o Nilton, sabe? Eu gosto muito de ver. Tá vendo aí, ô Giliard? Giliard acabou de chegar aqui na live aqui, ó. Oi, Giliard, meu amigo, tudo bem com você? Boa noite, Luciana Pontes. Deixa eu ver, gente, é porque eu tô com muitas visões, sabe? Meus óculos, tem hora que embaça os negócios. Está aí, é top, é um profissional que deveria ser a nossa administradora de São Sebastião. Eita! Olha só, mas agora meu coração se abre de vez.
Rogério Ulisses. Vamos trazer o seu aqui para discutir qualquer coisa bem política. Vamos falar de camiseta. Vamos falar de alguma coisa. Trabalho extraordinário na Regional de Ensino. Parabéns. Foi o professor Rogério. Obrigada. Professor, o senhor é muito especial. Você sabe que aqui nesse lugar a gente ama o senhor de verdade. Aqui nesse lugar só tem lugar. Só tem lugar. Cada hora a cadeirinha assim carimbada com o seu nome, professor. Sim. Então, caminhamos pro fim? Caminhamos pro fim. Depois nós vamos lá fazer umas imagens. Porque eu fiz, gente, eu vou confessar pra vocês aqui, eu fiz umas imagens e aí as imagens foi pro livro. E eu nunca achei pra depois. Mas eu tô devendo, eu vou lá fazer umas imagens lá do local bem bonitas. E a gente vai postar aí na nossa Vamos levar o dono do drone lá pra fazer umas imagens. Aí, Mozart. Levar o dono do drone aí, ó. Fazer as imagens. É isso daí, gente. Valeu muito para todos que estão aqui com a gente, tá? A gente tá praticamente já passou 2 horas. Então, quem chegou agora, volta lá e vocês vão ficar assim, maravilhados, como eu e Cauã. Sim. Para ver o quanto a nossa educação está evoluindo na nossa cidade, o quanto as nossas escolas estão sendo bem cuidadas, os nossos alunos. E lógico, né? Tudo é com o tempo, né? Não vai mudar uma história do dia para a noite, né? É uma construção. Exato. Nós estávamos numa total decadência. Essa é a realidade. Aliás, São Sebastião, pelo menos a educação olhando por nós, né? Do resto, a gente vai. Já está citado aqui que tinha que ser a administradora de São Sebastião. Gente, Luciana Pois tem que dar um curso de gestão. Como, né? Não, Pro camiseta aí. Por camiseta aí, sei não, viu? Esse povo é terrível, né? Valeu, muito obrigada a todos que estiveram conosco, tá? Continue compartilhando aí, manda pra todo mundo. Depois do nosso podcast, ele vai subir pro Spotify, né? Movimenta SS é o endereço do nosso Spotify. Depois ele vai subir, a gente vai colocar lá. E depois também pro canal do YouTube. E nós vamos fazer alguns cortes especiais, né? Porque, gente, não é todos os programas que eu faço corte. Eu só faço corte daqueles programas especiais. São relevantes. Tá vendo? As suas considerações finais. Gente, muito obrigada por terem me convidado, ter me dado mais essa oportunidade de falar com a comunidade, né, especialmente de São Sebastião. E é isso, deixar as portas abertas. Nós estamos aqui fazendo um trabalho árduo, difícil, mas a gente tem alcançado alguns êxitos. E é muito bacana. Hoje eu estava comentando com um dos nossos assessores que o retorno tem sido muito bom. Então a gente fica muito feliz com isso. É isso? É isso. E você que nos acompanhou até agora e que vai nos acompanhar depois, muito obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa que nos acompanhou até aqui em mais um episódio de AK Podcast. Fique à vontade para compartilhar este podcast nas suas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no Instagram, no Facebook e onde você quiser, se sentir à vontade, tá bom? Clica no botão de like, faz esse conteúdo ser relevante, compartilha, comenta, mesmo depois que o podcast acabar, ok? Então, o podcast está livre para corte, né, Cauã? Isso, o podcast também está livre para corte. Se você quiser ganhar um dinheiro com o nosso canal, fique à vontade para cortar e enviar esse vídeo nos seus grupos e colocar nas suas redes sociais, ok? Muito obrigado por você ser de novo essa pessoa maravilhosa e ter nos acompanhado até aqui. Um beijo, tenha uma ótima noite de quarta-feira, peça uma pizza, coma e fique à vontade dentro da sua casa, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. E é isso.